Precisei pagar essa faculdade, meus pais não tinham condição de continuar pagando as mensalidades. E aí foi quando eu caí no universo do e-commerce, né, do marketplace. E aí fui pro Mercado Livre vender produto pra pagar mensalidade de faculdade. Então, e aí as pessoas, caramba, já pago 18% de comissão e ainda tem que pagar ads? Vai ter que pagar. É o jogo. É o ponto que, cara, todos os episódios eu tô falando, as pessoas vão falar, coloca a verba de marketing, investe. Só que, no final das contas, tá faturando a mesma coisa. E aí teve um dia desses, eu não lembro, foi esse ano, não lembro exatamente qual foi, se foi janeiro, fevereiro, que a gente não esperava, assim, a gente nem dá foco na Shopee, porque o meu produto é o ticket um pouco mais alto, mais desafiador tá ali na Shopee. A gente não esperava. Só que a Shopee trouxe muito pedido. A minha logística não tava preparada. Gente, começamos o nosso 4º episódio do canal Diário do CEO. Hoje eu tô aqui com a Fê. Ela é simplesmente especialista, consultora e especialista em Mercado Livre, além de ser seller, uma gênia. Então a gente vai explorar muito esse conhecimento dela. Eu sou a Ju. Eu sou o Ítalo. E espero que vocês estejam prontos, porque hoje é tiro, porrada e bomba. Antes de começar, eu queria agradecer ao nosso patrocinador, a WIG, agência de marketing. Você que está querendo escalar o seu e-commerce, você pode escanear o QR Code aqui no vídeo, vai estar aparecendo em algum lugar, para entrar em contato com o pessoal, que eles são bons demais também. E aí, Fê? Seja bem-vinda! E aí, Ju, Ítalo, tudo bem? Obrigada pelo convite. Animada? Muito, pra compartilhar aí com a galera, espero trazer valor pra vocês aí também. Sou fã de Marketplace, uma trajetória longa aí, espero que a galera possa aproveitar bastante coisa aqui que a gente vai conversar. Em 5 minutos que eu sentei com a Fê, eu já tô indo abrir minha conta no Mercado Livre daqui a pouco. Acabou o podcast, eu tô indo vender lá. Eu tô muito animado, porque a gente trabalha com e-commerce próprio e Marketplace é um mundo à parte. É diferente. As pessoas costumam procurar a gente e falam, isso, vai começar a falar de Marketplace, eu falo, cara, eu não sei nada. É um universo bem diferente mesmo, né? A gente estava comentando que os desafios são diferentes, as dinâmicas e o que você precisa pensar numa frente de loja virtual, de um e-commerce próprio, para um marketplace é completamente diferente, né? Legal. Ó, eu tenho uma pergunta pra começar. Quer começar? Hã? Não quer aquela pergunta? Pode fazer. Era nessa linha. Eu queria entender uma pergunta. Eu vi que você era dançarina. Cara... Eu ia perguntar justamente isso. Eu quero entender como que foi essa transição. Como que foi essa transição de dançarina pra empresária? Ítalo, a Fê não era dançarina, tá, gente? Ela era boa demais, você não tá entendendo. Ela é professora, tá? Eu ficava lá no fundo passando mico. Ela era professora ali, ó, arrasando. Eu gostava muito. Meu, é uma jornada muito, assim, doida, né? Porque como que você imagina que da dança cai pra uma vendedora de e-commerce, empresária, né? Eu era apaixonada por dança, eu sou apaixonada por movimento. Então, tudo que faz a gente se movimentar faz muito sentido pra mim, né? E a dança trazia isso pra mim. Hoje eu tenho mais consciência de que a dança pra mim fazia mais sentido sobre movimento do que, de fato, a dança, né? Porque eu queria muito trabalhar com isso. Queria fazer faculdade de dança. Tentei por um tempo. Mas aí entendi que a dança pra mim tá num lugar muito de carinho, de hobby e não de profissão, né? Eu cheguei a trabalhar no teatro de Barueri por um tempo, dando aula para criança. E aí foi ali que Por isso que o movimento é tão importante, né? Porque quando a gente experimenta, a gente consegue entender se faz sentido pra gente ou não, né? Porque às vezes na ideia parece um negócio legal, mas na prática é diferente, né? E aí fui fazer faculdade de rádio e TV, porque na época meus pais... menor de idade também, né? Eu entrei na faculdade com 17. Dança não tem futuro e realmente, né? É muito desafiador a gente viver da arte. Então eu escolhi uma outra faculdade. E aí, nesse meio do caminho, eu precisei pagar essa faculdade. Meus pais não tinham condição de continuar pagando as mensalidades. E aí foi quando eu caí no universo do e-commerce, né? Do marketplace. E aí fui pro Mercado Livre vender produto para pagar mensalidade de faculdade. Qual que era a faculdade? Eu fiz rádio e TV. Mas você falou que mudou. Não, eu queria fazer dança, e aí eu não fui pra fazer dança, fui fazer rádio e TV, porque encontrei algum... Putz, se eu for fazer rádio e TV é comunicação, dança é comunicação, eu posso aprender como faço a iluminação e depois eu vou ter um espetáculo de dança que eu vou saber como produzir. Então, a minha cabeça fez essa conexão e aí por isso que eu fui pra rádio e TV. Mas basicamente isso. E usei, né? Então, na faculdade eu fiz um projeto de dança e audiovisual. Acho que até tem o Instagram Duo Mais. Duo Mais? Mas nem uso mais, é um projeto que eu fiz, porque eu queria a todo custo, assim, viver da dança. Mas aí, quando eu comecei a viver um pouco da dança, eu vi que não era o que eu queria mesmo, né? Mas a Fê, então, era muito boa, você não tá entendendo. Eu gostava muito, Ela assim. arrasava muito. Qual que era a dança? Eu comecei com hip hop,
Aí eu fui pro jazz e terminei a trajetória em contemporâneo. E aí eu gosto contemporâneo. mesmo. Você falava da parte do street jazz, né? Teve o street jazz, é verdade. Teve. É. Street jazz. A gente fazia aula É uma mistura aí de jazz com hip hop, né? Cara, incrível, eu amava. Hoje eu gosto, assim, muito de dançar. Eu até fiz um curso de férias esse começo de ano, mas não é mais a mesma coisa como era antes, né? Hoje o meu foco mesmo é fazer esse movimento do e-commerce agora, né? Aí você falou que na faculdade você conheceu o e-commerce, como que foi essa inserção? Conheci esse primeiro contato, quer entender? Como eu precisava pagar a faculdade, meu pai na época tinha o contato de um importador de cápsula de café. Ele falou, cara, Fê, e aí, o que você acha? Topa pegar para tentar vender e aí fazer a mensalidade, pagar a mensalidade, né? Para não ter que parar a faculdade. Apesar de que eu não queria fazer faculdade ali, que eu queria da dança. Era importante, né? Para aquele momento, já tinha passado algum tempo. Então, ele falou, tem esses produtos aqui, tem esse contato. E o melhor caminho, no meu ponto de vista, e naquela época era começar pelo Mercado Livre. Porque você não precisa de um investimento. Então, você não precisa construir um site. Você não precisa entender de logística. Você não precisa entender de meio de pagamento. Então, você coloca o produto, ele começa a vender. Quando você começa a vender, o Mercado Livre já desconta a comissão e aí pronto. Então, você já não tem tudo pronto, né? A estrutura já tá pronta. Então, pra quem tá começando, é muito bom. Você não tem um investimento inicial, que você precisa de um produto, que é o investimento desse produto, né? Você vai ter custo de mercadoria, se você não conseguir fazer algum tipo de negociação de pagamento a prazo com fornecedores, você consegue, né? Mas começar com um produto, anuncia, vendeu, pagou o Mercado Livre. Não tem mensalidade, né? Então, acho que na época isso foi muito importante, porque eu não tinha investimento. Eu precisava gerar grana para pagar a mensalidade. E aí foi aí. Então, o Marketplace foi uma oportunidade de eu finalizar a faculdade. Foi aí que eu fui me apaixonando por esse universo do e-commerce, né? E é o que a gente tava falando, né? A Fê veio comigo, a gente tava conversando sobre isso. Que pra quem tá começando um e-commerce do zero, começando a vender na internet, quando a gente é jogado nesse mundo, a gente fica, nossa, tem 1000 opções de checkout, 1000 opções de envio, 1000 opções de site, pra onde eu vou? E a gente acaba, querendo não contar sozinho, perdendo muito tempo nesse processo de vou descobrir qual é o melhor checkout, vou descobrir qual é a melhor, sei lá, via de pagamento. E o Mercado Livre já traz isso tudo pronto, né? Já tá ali. É isso que a gente trabalha com essa logística, que aí esse custo que você vai ter. Exato, porque dentro de meio de pagamento você tem um variável, né? Se o cliente parcelou em 3 vezes, você vai pagar uma taxa. Se ele parcelou em 10, você vai pagar em outra. No Mercado Livre é mais simplificado, né? Marketplace, no geral. Você tem uma comissão fixa. Você sabe quanto é que você vai pagar depois que você vender. Você tem um custo de frete fixo, que você sabe, né? Porque o seu custo de frete no e-commerce, vendeu para Bahia é um custo, vendeu para São Paulo é outro custo. Então, depois, para você fazer fechamento, também é desafiador, né? E precificar é legal também, né? E a pessoa que tá começando, ela não tem essa noção. Não tem. Na verdade, é o que eu converso muito com a Gil. As pessoas que estão escaladas não estão bem precificadas. E elas estão tomando ré financeira, sabe? Porque a pessoa não sabe fazer essas contas aí. E é extremamente importante você pegar uma coisa pronta. E eu não sabia. Total. Então, o Mercado Livre proporciona esse começo mais simplificado mesmo, sabe? Mais fácil, com menos investimento. Até falei que é baixo custo, né? E acaba que é mesmo, porque tempo tem custo, né? Qual que é o valor do nosso tempo? Quanto que custa o tempo? Então, quanto custa o seu tempo para entender a dinâmica de um e-commerce e fazer todas as conexões? E aí, o quanto que o Mercado Livre cobra? Porque a taxa, a princípio, ela é alta, né? Você fala, putz... É isso que afasta algumas pessoas de entrar, né? A taxa ser alta. 18% você pode chegar a pagar de comissão por produto, mais custo de frete. Você fala, cara, mas tá bom, vai fazer isso no e-commerce. A Jill sabe muito bem, né? O desafio que é você conseguir entender como que funciona, os custos que a gente já falou aqui, né? Se você botar tudo na ponta do lápis, às vezes, os 18% tá ali com o que você tá pagando e você tem uma falsa ideia de que não, vender no site próprio é mais barato. Até que ponto, entendeu? E a gente tem as estratégias, porque dentro do Mercado Livre você tem tipos de anúncio. Até hoje, até o dia da gravação desse podcast, a gente tem a possibilidade de fazer anúncios diferentes, né? A gente tem o clássico e o premium. No clássico, você não oferece parcelamento com juros para o cliente, então a sua comissão é menor. Então, vamos supor que é 11%. Você pode pagar menos, então 11%. Ou então, você vai oferecer parcelamento sem juros para o seu cliente. Aí, você vai pagar uma comissão de 16%. Então, você consegue fazer umas jogadinhas de preço e ser mais competitivo nesse sentido, né? E aumentar sua margem, enfim, dá para fazer umas coisas. Lá é mais um jogo de preço, de oferta, como que é isso ou não? Cara, isso é um baita de um desafio, principalmente o pessoal que conhece Mercado Livre sabe que catálogo, que é o que tá vindo muito forte, que é buy box na Amazon, não sei se vocês já ouviram esse termo. Não. Esses canais, eles pegam o mesmo produto, todo mundo que vende o mesmo produto, ele
coloca todo mundo dentro do mesmo anúncio. Então, eu vou vender uma chaleira elétrica. Se a Ju e o Ítalo vendem chaleira elétrica, vai entrar nesse mesmo anúncio. Ganha quem tiver a melhor condição, a melhor oferta. O que é a melhor oferta? Preço, logística, tipo de parcelamento. Então, a gente acaba que pode ser que caia nesse processo de preço é o que vai mandar. Uhum. Mas por experiência, né? Eu não entro em todos os catálogos. Hoje ainda dá pra gente dar uma fugida de catálogo. A gente consegue vender mais caro, né? E aí, o que muda também pra gente começar a ser mais competitivo é ir pra questões tributárias. A gente estava até falando, né? O jogo começa a inverter um pouco. Ao invés de você pensar em preço de venda, eu preciso vender menos. Como que eu posso ter menos custo? Então, que regime tributário, de repente, eu consigo ter na minha empresa para ser menos custoso, pagar menos imposto, ter melhores condições de compra, pagar menos imposto de venda? A gente falou do ICMS, que reduz muito. Sim. Né? Então, a gente começa a procurar esses outros caminhos para ser mais competitivo e não ficar só brigando por preço na ponta. A gente estava conversando que estou numa comunidade de heads de e-commerce e eles estavam falando justamente disso, de qual a possibilidade de talvez trocar toda a logística da empresa para colocar elas em estados que o ICMS são mais baratos. E, tipo, muda, assim, um absurdo na questão tributária. E é um detalhe que, às vezes, tipo, para quem... Igual, parte da logística da Fê, que ela também tem hoje uma empresa a Renova Eletro, né? Então, parte da logística dela fica lá num estado que tem essa questão do imposto. Pra então, baratear. ela ganha muito nisso. Isso. E era um detalhe que, às vezes, a gente não pensa na hora de... Tipo, na parte do e-commerce, a gente não tinha avaliado isso ainda, E ninguém né? fala. E Exato, ninguém fala sobre detalhe, isso. Né? Sobre essa questão de jogo tributário, né? A gente tava analisando no e-commerce da Gil, de fato, para mudar o jogo tributário, pra gente tirar tecnicamente, menos Prolabore para ela, pra gente ter mais margem para investir mais em marketing para crescer, sabe? Exato. Porque a gente começou a perceber que era jogo tributário, né? Tem muita gente que... É o ponto que, cara, todos os episódios eu tô falando, as pessoas vão falar, coloca a verba de marketing, né? Investe. Só que, no final das contas, tá faturando a mesma coisa. Tipo, da onde vem essa verba se a gente não consegue reduzir custos? Que é o que todo mundo fala, assim, né? Até o Marketplace entendeu que Ads é o que manda também, né? As diferenciações que você vai começar tendo, conforme a gente vai crescendo e mais gente vai entrando no mercado, a gente vai precisando encontrar outros caminhos, né? E dentro de Marketplace a gente também tem a área de publicidade, né? Então, e aí as pessoas, caramba, já pago 18% de comissão e ainda tenho que pagar Ads. Vai ter que pagar. É o jogo. É como você ter os custos da sua empresa e aí você vai anunciar no Facebook, por exemplo, e vai ter os custos do anúncio no Facebook. É isso. Normal. Porque a tarifa ali é da operação, né? O frete é o custo de frete. Aí você tem para gerar tráfego. Então, como que você se posiciona e se diferencia? E aí que a gente precisa entender e olhar para financeiro, contabilidade, como que a gente pode ser uma empresa mais saudável. E aí é fazer essas estratégias tributárias, né? Legal. Coisa que eu comento sempre, gente, não é só vender. Não. Tem um parceiro meu, não sei se eu posso falar dele, mas acho que sim, Pode é falar. preço certo. Tá tranquilo. Eles falam de uma frase que é muito incrível. Faturamento é ego, lucro é ponto de vista, caixa é realidade. Então, o que adianta você faturar se você não tem dinheiro sobrando? O que adianta todo o esforço de trabalho se não sobra no final do mês? Nossa, repete essa. Faturamento é ego, caixa... Lucro é ponto de vista, caixa é realidade. Deixa eu fazer um post depois, vocês podem compartilhar, viu? E marca preço certo, porque essa marca é dela. Faturamento ego, caixa... Lucro é ponto de vista. Lucro, ponto de vista. E caixa é realidade. Porque mesmo o lucro, né? Tá bom, eu tenho uma margem operacional de 20%. Tá bom, quanto que custa a sua empresa? Qual que é o custo fixo dela? Não sobrar, o que adianta? E é o que a gente tava falando, né? Que tem algumas empresas que hoje postam, eu faturo 1 milhão por mês, tá bom. E quanto sobrou ali no final, no teu bolso? Você tá fechando essa conta? Tem uma dúvida que me surgiu, né? Que você tava falando de... Você falou de logística. Como que entra nesse ponto de... Como que você entrega uma logística melhor, tendo em vista que a logística é do Mercado Livre, tecnicamente? Eu quero entender isso. Acho que a gente pode comentar até da logística terceirizada que a Ju falou, e aí a gente já faz gancho para isso, porque esse é um assunto que muito me perguntam, eu troco muito nas minhas mentorias sobre esse assunto da logística terceirizada, porque voltando um pouquinho na minha trajetória, eu tinha o e-commerce, né? Sempre faz 7 anos aí que eu tô nessa jornada, e espaço físico, produto físico, né? Sabe como é você ter ali, tendo que cuidar de pessoas que cuidam da logística, e eu queria sempre ter liberdade geográfica, assim, meu sonho era sempre poder trabalhar de qualquer lugar, né? E o e-commerce, apesar de ser na internet, você tem que ter
físico, a não ser que você trabalhe com dropshipping, enfim, não é um caminho, mas Tem que ter uma base, né? você precisa ter um galpão. E eu falo, cara, eu não acredito que eu vou ter que encontrar um outro. Como que eu vou ter liberdade geográfica se eu tenho produto físico? Eu preciso embalar. E aí veio o operador logístico. Cara, isso pra mim, assim, é genial o processo que eles fazem. E eu sou muito fã dessa dinâmica. Então, eu coloco toda a minha operação logística dentro de um parceiro, que é especializado em logística. Então, esse é um outro ponto de vantagem, porque eles só fazem isso. Então, todo o problema que a gente tem de envio errado, troca de etiqueta, que o pessoal que já trabalha com isso deve viver, não tem. Porque eles só fazem logística. E aí você coloca todo o seu produto lá e pronto, você não precisa ter espaço físico. Hoje, meu time, a Renova Eletro, é 100% remoto. E a gente tem produto físico próprio. Caraca. E aí, essa que é a vantagem da terceirização e vai de encontro com você pegar benefícios fiscais. Então, eu não preciso me mudar para o Espírito Santo, abrir uma operação, tá ali fisicamente para fazer o negócio rodar. Ou contratar alguém de confiança para tocar. Eu coloco toda a minha operação dentro de um operador logístico no Espírito Santo, que é o que acontece hoje. Eu tenho uma matriz em São Paulo, uma operação rodando aqui, e uma filial no Espírito Santo. A matriz é sua e a filial é do operador logístico, as duas é dele? Não, as duas, a empresa ela é minha, né? O Sim. CNPJ, matriz e filial, ela é minha. Só que a gente coloca um endereço fiscal dentro desses operadores. Então, a minha empresa fica hospedada dentro desse operador. Entendi. É o local físico dela. Mas a empresa é Renova Eletro. Eles só fazem a operação. É um terceirizado, né? E isso Cara, que isso muito é muito e-commerce bom. está fazendo para baixar os impostos, entendeu? Ele coloca toda a logística no estado com o imposto mais barato. É isso. E aí eu não preciso ter um galpão. Mas assim, a diferença é absurda. Quanto que a gente tava falando? Hoje, lá, arredondando, a gente paga um ICMS de 1,2. Tipo, Pra fora São do Paulo, estado, né? 18%. É um negócio doido. Deu vontade de chorar, né? Cara, é absurdo, porque eu conhecia o Fulfillment, né, que é... É a mesma dinâmica. O operador logístico tem a gente que chama de fulfillment particular. Porque o fulfillment a gente conhece ali dentro do Mercado Livre Full, a Amazon FBA. Então, a gente tem essas dinâmicas de fulfillment. O operador logístico vai fazer a mesma coisa, só que ele é um full seu. É um full da sua empresa. Ele vai fazer todo o armazenamento e processamento para a sua empresa. Meu Deus do céu. Mas assim, entrega expressa também? Na verdade, o que esse operador ele vai fazer? Todo o processo de embalagem. Então, caiu o pedido no nosso sistema, integra com o sistema deles, aí eles separam, dá o start para o sistema faturar, então tem o produto, Sim. fatura, imprime etiqueta, nota, eles embalam. E aí a logística até a casa do cliente, quem faz são os canais. Então, o Mercado Livre vai passar no meu operador logístico para levar até o cliente. Então, a logística mesmo de levar o pacotinho para a casa do cliente, quem continua fazendo são os canais. O meu operador faz o processo de picking and packing, né? Separação e expedição. Mas se você precisar de entrega, ele tem esse fornecimento também. Aí eu preciso contratar uma transportadora para passar para coletar. É Então, um outro jogo. Eles vão fazer... É como se eles fossem um funcionário meu de logística. Então, ele vai cuidar ali Fazer dos meus... o armazenamento do estoque, né? Então, esse é o braço. E, por exemplo, se você quiser, sei lá, num mês específico fazer uma ação diferente, mudar uma forma de envio, uma embalagem nova, colocar um mimo, alguma coisa assim, você consegue fazer tudo isso com eles normal. Consegue. Você manda o insumo, né? E vale negociação ali com eles. Tem um operador meu que ele faz a gestão dos insumos pra gente e tem o outro que a gente manda. Então, a gente sabe que tá acabando o saquinho, a caixinha, a gente manda pra eles fazem. Quero fazer uma ação com uma caixa diferenciada? Faço a caixa, mando pra eles sabem que precisa colocar. Putz, todo o pedido vai ter um mimo pra mandar pro cliente. Já é deles, Coloca já. lá. Se der pra colocar esse mimo, né? E é até bom colocar na nota fiscal, mesmo com o valor zerado ali como brinde, né? É bom porque aí já cai no pedido lá deles, da separação, eles já separam, já sabe que esse pedido vai com brinde. E assim, Fê, eu não faço a menor ideia. Quanto tem isso de custo pra você? Tipo, um pick and packing, por exemplo? Ó, tem operadores que cobram de diferentes formas, né? Eu já vi por movimentação. Então, qualquer movimentação que eles fazem, eles têm um custo. E aí vai variar. O picking custa esse valor. E o expedição, etiqueta, enfim, tem um valor específico. E aí você vai somando, no final, o seu pedido teve um custo. E tem porcentagem por faturamento, que é o modelo que a gente usa hoje. Legal. Acaba que é um sócio, né? Assim, que ele vai ter uma participação ali no seu custo, é como a comissão do Mercado Livre, mas ele te ajuda muitas vezes quando você não tem margem muito grande, porque toda a operação, colou uma etiqueta, colocou não sei o quê, colocou um kit, que são três peças, vai gerando um custo muito alto. Quando você define uma taxa, você põe na sua precificação, tá tudo certo, né? Cara, muito legal. É. E assim,
as pessoas do Mercado Livre, eles estão acostumando a utilizar muito todo mundo, eles estão não usando mais o full, né? Não, O próprio full do Mercado Livre. você tem que usar os dois, né? Assim, no meu ponto de vista, a gente precisa usar os dois. Porque, por exemplo, Espírito Santo, que é onde a gente tá com benefício fiscal, não tem fulfillment do Mercado Livre. Na verdade, acho que não tem fulfillment de nenhum canal grande. Então, você não tem a logística rápida. Você acaba pecando um pouco nesse sentido, da entrega. A gente tava conversando disso, que às vezes você joga tudo pra lá, mas aí demora mais pra entregar pra galera de São Paulo, por exemplo. Só que você tem o benefício do preço mais reduzido, então de repente você consegue conquistar o cliente nesse sentido, ele espera um dia a mais, que assim, logística demorada no Mercado Livre não existe, né? Assim, 2 dias, cara, 2 dias é rápido, né? Você espera 2 dias, né? Cara, muito legal. O inventário é por responsabilidade deles. A gente tem um sistema em paralelo com o sistema deles, né? Então, a gente sabe exatamente a quantidade de estoque. E aí, quando vende, dá baixa no nosso estoque, dá baixa no estoque deles. Então, a gente consegue confrontar esses dados, né? Cara, muito legal. Mas o armazenamento da mercadoria são eles que fazem. E não tem erro? Tipo assim, embalar errado. Naturalmente tem, né? Então, mas, tipo, eu queria entender. Porque, por exemplo, no e-commerce hoje, tá? Vou falar na minha empresa. Hoje, a gente tem pessoas que fazem isso. Então, elas fazem a vistoria da peça, embalam e mandam. Só que a gente fica refém do erro humano. Sempre acontece. Aí eu queria saber como que é essa questão do erro humano nos pick and packings. Tipo, se isso acontece muito, não. Eu acho que assim, a gente nunca tá 100% Sim. zerado. Uma pessoa, né? No caso, só se for robô, que acho que não vai ser. Não, até E um olha robô, lá, acho. né? Mas aqui, assim, quando a gente fala que eles são especialistas em logística, eles só fazem isso, é mais difícil ter erro, né? Você tem um processo ali muito bem definido e eles têm sistemas mais robustos. Então, o WMS deles tem bipagem, tem processos, né? Mais de uma pessoa olha aquilo. Então, é muito difícil dar erro. Já vivi erro com eles? Já. Mas, assim, nada que vai atrapalhar a operação, um erro ou outro que a gente consegue resolver rapidamente, né? E reavalia processo, então gosto muito de pensar nisso. Deu erro, tudo bem, como que a gente resolve, como que a gente não faz ele acontecer de novo, né? Então, acontece, mas é muito difícil. E acho que a grande sacada da logística para a gente conseguir evitar esses erros, e você falou que usa o Tiny, inclusive parceiro Tiny, eu adoro esse sistema, que a gente consegue implementar bipagem. Você usa bipagem hoje? Ainda não. Você tem código de barras nas suas peças? Ainda não. Quando tiver, cara... O Ítalo querendo me trucidar aqui do lado. Quando a gente foi lá, eu falei, Gil, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Eu sou uma empresária sozinha. Não. E eu preciso de É muita coisa, né? Muita coisa. E o seu produto é fabricação, é mais uma coisa para você incluir aí, né? Então, quando você implementa o código de barras e a bipagem, aí, cara, erro é praticamente zero, porque só vai imprimir etiqueta em nota fiscal do cliente quando bipar o produto correto. Bipou o produto que não é, o sistema vai falar, tá errado, e não libera etiqueta. Então, você tira erro, né? Tira, assim, acaba Mas mesmo com assim ele. acontece... Pode acontecer, né? Assim, a gente tá com um humano atrás, né? Uma pessoa atrás que, às vezes, tá pensando em outra coisa, tem preocupações, aquele dia não tá muito legal, sei lá. Bipou, passou, colocou um produto sem querer a mais na caixa. Pode acontecer, né? É uma coisa que a gente fala muito, né? Eu pergunto muito sobre logística, né? E essa conversa tá muito voltada pra logística. Incrível, né? Eu adoro pensar também. Porque eu, particularmente, eu falo, o e-commerce é uma empresa de logística, né? Então, tem muita gente que olha só como venda. É logística, né? Então, por exemplo, até o próprio podcast aqui é uma empresa de logística, né? Então, tipo, se parar pra pensar, tem que bater a agenda de todo mundo, tem que bater tudo que vai acontecer, todos os detalhes, né? Então, por exemplo, eu tava comentando, a plaquinha que a gente entregou, eu esqueci em casa hoje, então foi isso que você voltou pra pegar. Entendeu? Então, assim, é um detalhe. Que se a logística tiver... Aí eu falei... E a minha cabeça foi, cara, eu preciso encaixar a logística pra isso não acontecer de novo. Porque imagina eu tivesse esquecido uma outra coisa. Vai ter que voltar lá em casa, atravessar a cidade. Muito legal. Ainda bem que não fica lá em São Paulo, né? Imagina. A gente tem que voltar lá, Exatamente. Mas às vezes, por exemplo, você tá vindo de São Paulo pra cá. Você esquece os microfones. E aí, como que a gente vai fazer? Entendeu? Que às vezes é uma coisa tão pequena. Isso aqui é logística. Entendeu? Mas muito legal. Uma dúvida. Como que o e-commerce próprio consegue fazer essa questão de logística? É possível? Tipo, pô, tem a Gil Store, eu quero jogar num parceiro logístico. Bora. Isso pra mim é um diferencial absurdo. Tava pensando só agora, eu falei, gente... Porque isso é muito diferente. Mas eu já tinha conversado com o Cris, eu falei assim, cara, eu acho que a logística da Gil a gente precisa mudar. Colocar dentro de um parceiro logístico hoje o pessoal que embala seus pedidos, você não vai precisar mais desse pessoal embalando. Você vai colocar essas pessoas pra se dedicar onde precisa dedicar. Eu pensei nisso. Na parte da qualidade...
Porque, querendo ou não, essa peça ela tem que ser ainda embalada para ir para lá de alguma maneira. Então, talvez isso, ou para fazer revisão das peças. Ou até, então, dependendo, você consegue dar mais atenção para venda, para essas estratégias que a gente comentou de tributário. Então, hoje a agenda é tão lotada de coisa que a gente precisa fazer que não tem espaço para pensar em como que a gente melhora o negócio. Por quê? Tá preocupada com a logística, tá preocupada se isso vai certinho, se a qualidade tá boa, com os processos todos. Então, quando a gente coloca no operador, esse peso... Porque é um peso, né? É um processo muito complexo de ser feito. Você coloca numa mão de um parceiro para fazer, você não precisa se preocupar. Hoje, a gente tem as meninas na empresa que cuidam, né, disso, mas elas são responsáveis para garantir que aquilo tá dando certo. Elas não ficam embalando pedido, não ficam pensando no produto e tal. Elas olham para ver se eles estão enviando os pedidos corretos, no prazo correto, porque a gente tem uma reputação dentro dos canais. Como hoje o meu modelo é mais voltado para marketplace, o que manda no marketplace é a reputação. Então, se eu não tenho uma reputação boa, que é o verdinho do Mercado Livre, né? A gente, comprador, sabe lá que se esse vendedor aqui não é verdinho, eu não vou comprar. O volume de vendas, ele vai olhar quantas vendas enviadas. Então, a gente precisa cuidar disso, né? É fazer gestão do negócio, é pensar nesse ponto, como que eu melhoro, como que eu escalo, como eu sou mais eficiente. E aí, deixar a logística na mão de quem sabe. Então, acho que esse é um principal ponto. E além de que eu tenho hoje liberdade geográfica, né? Então, eu não preciso ficar ali no galpão todo dia, suando, sofrendo, que sempre foi um desafio, né? Como que seria, na sua visão, o processo de migração? Olha lá. Exatamente. Amanhã a gente já tá no pick and pack. Não, tô pegando... À tarde eu tô vendendo no Mercado Livre, amanhã eu tô no pick and pack. É isso. É porque tô usando esse podcast como consultoria de fato, porque eu tô aprendendo muito, né? E fala sobre picking, quando a gente foi naquele e-commerce que eu comentei lá, tipo assim, os caras enviavam 1000 pedidos por dia no e-commerce próprio, no mínimo. Cara, loucura. Doideira. E aí, assim, o ponto que eu falo, que não é simplesmente abrir um site, cara. Não é. O jogo é aí. Por exemplo, a gente ficou o dia inteiro lá. O maior tempo que a gente passou foi na logística. A gente nem falou muito sobre marketing. Aí eu falei... eu não sei se eu mandei pra Gil. Eu falei, cara, entendi. Sabe? Porque tem muita gente que acha que assim, não, vou colocar um site no ar, vou abrir a loja no Mercado Livre, já era, vou vender. Entendeu? Mas aí, voltando na pergunta. Como que é esse processo de migração? Né? Tipo, sair de um galpão próprio, de um escritório próprio para ir para uma logística. A Fê era própria. Eu vi vídeo dela, ela levava tudo no correio sozinha. Acho que todo empresário passou por isso já, né? Assim, né? É o começo. Hoje é muito legal ver isso, assim. Na época era sofrido, né? Que a gente tava falando da nossa rotina. Acordava às 5 horas da manhã, ia pra faculdade, voltava a fazer estágio, né? Eu não fui empresária 100%, né? A gente tem muito essa visão de que o empreendedor é um risco muito grande. Então, você não pode se dedicar logo de cara, né? Então, em paralelo a vender café na internet, eu tinha um estágio até para cumprir as horas da faculdade. À noite eu fazia dança, voltava, embalava os cafés e no dia seguinte, quando eu não tinha aula, eu levava para os correios e quando eu tinha aula, ainda dava tempo de atrasar um pouquinho, né? Porque hoje você tem que postar no mesmo dia. A gente pode falar um pouco disso. Não dormia. Ou então a minha mãe levava. Minha mãe fez muito corre para mim, assim, de levar em correio, em agência. Então, acho que isso não seria possível, assim, se minha mãe não tivesse dado muita força nesse processo, né? Então, a rotina, ela era muito, muito, muito agitada, né? E eu já até esqueci o que a gente estava falando do processo de migração. Mas antes, acho que a gente comentou alguma outra coisa, não? Não, é o que eu falei, justamente que você começava, você embalava. E aí, eu embalava, levava aí evoluí para um galpão próprio. Tipo, foi assim, da água pro vinho. Foi. E aí, a gente tinha, né, o processo logístico próprio, que eu fazia os pedidos, embalava, né, mesmo. Depois a gente começou a ter um time, quando juntou com a Renova Eletro, né, que antes eu tinha minha empresa, e juntei com a empresa do meu pai, que era uma loja física. E aí, foi quando eu entendi, putz, eu quero ter liberdade geográfica, como que eu faço isso? E eu fui pro galpão. Esse processo, ele até que é simples, né? O que a gente precisa tomar muito cuidado é que o seu endereço precisa estar no endereço do parceiro logístico. Você precisa ter um endereço fiscal lá. Por quê? Fornecedor não entrega... A maioria dos fornecedores não entregam um endereço diferente do endereço do contrato social. Então, seu contrato social precisa estar no endereço da logística para você conseguir receber a mercadoria. Então, esse é o mais desafiador, porque não depende de você. Você tem que mandar lá para a junta, fazer todo o processo com o seu contador para fazer alteração de endereço. Endereço está alterado, aí você consegue pensar em uma migração mesmo física, né? E aí entender qual que é o dia que eu vou fazer essa migração. Tá tudo combinado e organizado para o meu operador logístico me receber? Tá.
Tô com tudo separadinho, encaixotado? Beleza. Quando a gente fala de marketplace, a gente precisa esperar o horário de corte das vendas. Então, vou colocar número para ficar mais fácil. Tudo que vender até meio-dia, eu preciso despachar até as 2 da tarde. Quem me diz isso é o marketplace. Cara, eu acho isso, assim, surreal. É muito... É 2 horas? É 2 horas. Você pode E às escolher, vezes- tá? Se quiser aumentar. Quanto menos tempo você deixar nessa janela, melhor. É. Sim, Porque é mais tempo para rápido, venda é. entrar. Não, e às vezes você vai ter que, por exemplo, se você trabalha com os dois, você tem que jogar na frente. Tipo assim, vai ter a coleta do Mercado Livre. Esquece, vai ter que separar porque os caras vão isso. passar pra buscar, entendeu? E mesmo dentro da... Nossa, a gente vai fazer um balão aqui, assim. Mas Não, mas beleza. mesmo dentro Foi. do Mercado Livre, a gente tem logísticas diferentes com horários diferentes. Então, no Mercado Livre, a gente tem o Flex. Vocês já viveram a experiência de comprar hoje e receber hoje? É, isso é É muito absurdo. É o Flex, famoso Flex. Vendeu até meio-dia, precisa despachar e entregar na casa do cliente hoje. Então, é Grande São Paulo só, né? O espaço é mais reduzido, que tem um horário diferente. Aí, o envios normal, que é para Brasil inteiro, é 1h da tarde o horário de corte. Então, você sabe que você tem que produzir primeiro os pedidos do Flex para depois produzir os pedidos do envios. Então, até isso a gente tem que tomar cuidado, né? Porque isso afeta diretamente nossa reputação no canal. E o pessoal da logística cuida disso tudo. Cuida. Qual que é a rotina que a gente tem com eles? A gente sempre manda, porque esse horário de corte ele pode variar, ainda tem esse outro desafio. Hoje pode ser um, amanhã pode ser outro. Uhum. E aí quem define isso é o Mercado Livre. Então, todo dia de manhã a gente passa para eles o horário de corte. Então, eles já sabem que tudo que vender até esse horário eu preciso despachar, porque a coleta vai passar em tal horário, né? Isso é muito bom de você falar, porque tem muita. Aí é porque a gente traz a visão do e-commerce próprio. É. E eu entro no e-commerce e às vezes a pessoa, ela chega em mim e fala assim: Ítalo, não estou vendendo, meu Deus do céu, meu tráfego pago não está funcionando. Aí eu entro no site e entrego em 10 dias. 10 dias, tipo... E aí a pessoa. Aí eu falo E o custo disso? Exatamente. Aí eu falo assim pra pessoa: Cara, você conhece um Mercado Livre? Você sabe qual que é o trabalho que eles fazem? Porque as pessoas do e-commerce próprio, elas acham que não competem com o Mercado Livre. Entendeu? Então, por exemplo, pra quem tá ouvindo, né, esse podcast, que tem um e-commerce próprio, cara, tenha a noção que você tá competindo com esse nível de logística. Né? Tipo, é entrega expressa e eu tenho a certeza que eles vão evoluir cada vez mais. O Mercado Livre tá fazendo avião, vocês já viram? A meta deles acho que é bater 20 aviões esse ano, se eu não me engano. Volta no ponto. O e-commerce é uma empresa de logística. Entendeu? Então, tem muita gente que vai só achar que é tráfego, marketing. Não. Não, você precisa ter uma boa oferta, né? E a boa oferta esbarra em logística. Isso é muito legal. Você ainda vende café? Não. Cara, um buraco que a gente abriu aí, né? Não, mas beleza. É porque você falou do seu pai. Qual que é o meio do caminho aí, né? Eu comecei vendendo café, nessa história que a gente comentou. Na pandemia, começou a crescer. Acho que mais de um convidado já veio aqui falar sobre isso, né? Que experimentou essa escala da pandemia no digital. Maravilhosa, inclusive. Então, eu vivi Pra vender, né? isso. Pra vender. No e-commerce, E aí, eu experimentei isso, que começou a crescer muito. E meu pai e meu tio tinham aberto uma loja física de eletroportáteis. Na época, focado em open box, que é o produto recondicionado ali, né? Ou que tem alguma varia estética, mas funciona bem. Pandemia, loja física, o que aconteceu? Deu ruim. E o meu e-commerce crescendo muito. Aí, o que a gente fez, né? Eles baixaram a porta, né? Nossa, foi muito triste, assim, esse momento. Eu vivia ali com eles, né? De não poder levantar a porta, assim, né? E aí, o que a gente fez? Meu tio saiu da sociedade com meu pai e ele falou, putz, Fê, você não quer levar a Renova Eletro pro digital? Falei, opa, é o que eu mais gosto de fazer. Eles estavam vendo você vendendo... Porque eu levei a minha operação pra lá. Entendi. Pra ocupar o espaço ali, né? Eles tinham um espaço ocioso ali dentro da loja atrás, então eu levei, porque tava dentro do meu quarto. Começou a crescer muito, eu poderia alugar um escritório pra mim, ou então unir forças ali dentro do espaço que eles já tinham. Então eu fui pra lá e aí levei a Renova Eletro pro digital. Então eu virei sócia da Renova Eletro e aí fui tocando as duas empresas juntas, né? A gente foi... Que é o mesmo modelo, mas produtos diferentes, dinâmica um pouquinho diferente, né? Mas aí a gente foi tocando. Até que chegou um ponto que eu entendi que não fazia muito sentido tocar duas empresas, né? E eu tava dando mais atenção para a Renova Eletro. Eu vi um potencial de escala muito grande ali, os benefícios que a gente estava tendo, né? De levar para o Espírito Santo, então, muito mais abertura ali. E tava com meu pai, então a gente foi tocando a Renova Eletro. E fui tirando um pouco a atenção do café. Mas aí surgiu a oportunidade de vender a empresa, então eu vendi toda a minha operação, sistema integrado, as logísticas configuradas, fulfillment do Mercado Livre, que hoje está muito desafiador de ativar, ativado. Então, tudo rodando e a empresa com faturamento.
Então, compraram essa empresa, hoje eles tocam, né? Tem um contato ali, são pessoas bem especiais que estão tocando, que eu falo que, para mim, é muito emocionante, né? Porque o café cresceu junto comigo, né? Eu fui crescendo junto com o crescimento da empresa. E aí, essas pessoas, hoje, elas tocam, elas continuam essa jornada. E hoje, o meu foco tem sido eletroportáteis com a Renova Eletro. E aí, as frentes de mentoria, né? Que toca um pouco mais no sentido de propósito da minha vida, que é... A Cara, Fê legal, mentora, cara. Ítalo, vai vendo. Eu vi. Chique, né? Eu vi lá que ela tem um formuláriozinho pro pessoal se cadastrar. Muito focado nisso, assim, quem quer terceirizar, porque eu tenho bastante domínio nesse sentido, dessa operação. Integração de RP, porque eu falo que crescer desorganizado, para mim, não faz sentido. A gente precisa... Por mais que às vezes demore um pouco mais o crescimento, eu gosto muito e prefiro que a gente cresça organizado. Porque depois, a bagunça é tanta que a gente às vezes não consegue e se perde. E aí, às vezes, a empresa foi e você nem viu, né? Eu tava comentando com você antes que eu tinha um cliente que ele vendia Mercado Livre, Amazon, cara, tinha vários. Ele tinha crescido tanto que ele tava com muito medo. Eu lembro que eu chegava lá no galpão dele, ele tava com... E aí, o que acontece? Ele sabia que eu tinha trabalhado com logística, né? Eu era analista de inventário, então por isso que eu tô entendendo, tô perguntando. E aí, eu tinha a minha agência já. Tipo, eu já tava com a agência. Esse cara, ele queria me pagar... Ele queria me pagar pra eu trabalhar lá pra ele. Pra resolver todo o BO. No estoque. Ele falava assim, cara... Ele falou assim, quanto que você quer? Eu falei, irmão, não é pelo dinheiro. Eu já tenho a minha agência. E ele tava em choque, porque assim... Aí é um ponto, né? Que eu aprendi ali com ele. É mais fácil você quebrar crescendo do que pequeno. E o estoque te quebra, né? Cara, o estoque é um negócio muito sensível. Muito sensível. Muito. Se você não tem visão do seu estoque, você não sabe quanto que você pode vender. Eu até fiz um vídeo esses dias que eu falo assim, né? Até uma palestra que eu dei lá no Mercado Livre. Quanto que você quer vender? Quanto que você quer? Maravilha. Ah, eu quero vender R$1 milhão. Maravilha. Mas quanto que você pode hoje? Muita gente não sabe qual é a capacidade de venda, porque não sabe quanto tem de estoque. Quem vai fazer a venda é o nosso estoque. Então, eu preciso entender quanto que eu tenho de estoque, qual que é a minha precificação, para aí sim ter uma ideia ali da projeção do quanto que eu posso vender, né? Então, o estoque é muito sensível. E o outro ponto sensível também, que muita gente deixa de lado, devolução. O tanto de gente, de empresa que quebra porque o pallet ali de devolução tá voltando e a pessoa não olha, daqui a pouco eu lido com isso. Devolução no recebimento, né? Produto parado é prejuízo pro seu negócio, precisa dar vazão. Precisa olhar para isso. E aí, quando você não começa organizado, com processos definidos, você vai deixando de lado. Então, qual que é o processo da sua empresa para recebimento de devolução? E quando recebe, o que você faz? Você devolve para o fornecedor, você trata o produto, vende como usado, trata o produto, vende como um saldão, vende peça para autorizada, sei lá, você precisa dar vazão. Gerar caixa, devolver caixa para a empresa, né? E aí, só começando organizadinho que dá, né? E com sistema de preferência, assim. Cara, você é doido, muito bom. É muito eu tô legal. até, tipo assim, ó, minha E mente... muito legal tipo... porque a gente tinha trazido... Tudo bem, a gente trouxe o Cris das Marmitas, a Bel falou sobre roupa, mas a gente não tinha, né, sobre eletro, assim. Eu achei muito legal, porque eu nunca pensei nessa questão de vir quebrado, porque eu sempre conheço da roupa de, tipo, a roupa veio rasgada, mas a gente conserta. 90% da roupa a gente resolve o problema. Agora, querendo não, tipo... Elétrico, cara, quebrou, tá quebrado. E aí? Na roupa tem muito... Mas o que com esse material quebrado? Na roupa as pessoas escolhem tamanho errado. Sim. Muito, entendeu? Isso é uma coisa que as pessoas não se preocupam. Que ela não sabe, pô, a roupa vai ter... Eu escolhi Esse é um desafio grande, a questão de troca e devolução por... não gostei. A pessoa tem direito de não gostar. Como que você faz isso hoje, assim? Tem muito desse processo de devolução? Cara, tem. Não é uma margem tão grande, porque... Graças a Deus, sim, a gente tem bem estruturado essa parte de tamanhos. A gente faz essa consultoria tanto pelo WhatsApp como comigo. Tem a tabelinha de medidas, né? Tem. Então, tipo, é muito difícil vir comprar errado. Mas tem muita gente ainda que compra. Cara, às vezes eu sou maluco. A pessoa compra, ela nem viu o que ela tá comprando. Outro dia teve uma cliente que ela comprou um vestido prata e ela recebeu na casa dela. Ela pagou mais caro pra receber de motoboy ainda. E ela falou assim, mas eu queria o preto. Mas assim, ela comprou o prata. Tipo... Eu não, sabe, você fica tipo, como que isso acontece? E acontece. E aí a gente tem que lidar. Porque a pessoa tem direito de devolver, ela tem direito de trocar. E como que você lida? Hoje tem muita empresa que faz a troca como benefício do cliente. Então, por exemplo, você quer trocar essa peça que você comprou não deu certo, e eu arco com o custo da peça nova e da antiga. Só que aí, como que se encaixa no custo? Entendeu? Devolução, a gente é obrigado a
troca é opcional, mas devolução a gente é obrigado a pagar pra pessoa devolver essa peça. Do online. Isso é muito complicado, porque isso come nossa margem. E outra, você deveria ser obrigado a devolver o dinheiro, mas a gente vê que muita empresa não devolve o dinheiro. Eles fazem em forma de voucher. Pra você usar de novo na Exato, loja. o que eu adoraria. Só que a lei prevê que se a pessoa quiser optar pelo dinheiro, ela tem que Tem que optar. receber. E tem muita empresa grande que não faz isso porque fica inviável, né? Se você for ver. Como que é o jogo fiscal disso? Tem Ah, alguma cara, você coisa tem que que- te protege, por exemplo, o empresário nesse, tipo, ida e volta do dinheiro? Ah, você tem que dar, tipo, nota de entrada, nota de saída. É bem você chata restitui essa o parte. imposto, né? Que Exato. você saiu, você recebe de volta, né? Assim. Entendi. Mas assim, é bem complexo. E aí é o ponto da escala, né? Tipo, às vezes, a escala organizada. Se a pessoa tá desorganizada, ela vai escalar bagunça. E aí volta tudo, não precificou, não preveu que ia receber devolução, não tem uma margem saudável pra conseguir arcar com esses custos. Cara, que É conversa insano. muito boa, porque... É cara, insano. absurdo. E até a gente conversava com o Cris, né, sobre isso também. Ele tava falando, tá, você quer vender 1 milhão por mês. Você tá preparado pra lidar com as trocas de devoluções de 1 milhão por mês? E eu fiquei pensando, eu falei, cara, não tô. Tipo assim, E não volume vai de dar. pedido, né? A gente viveu uma experiência não foi Black Friday. A Shopee, um canal de marketplace também, né? Funciona na mesma dinâmica do Mercado Livre. Ela tem os Spike Days, que é dia repetido. Não sei se vocês já viram. 2 assim, do 2, 3 do 3, Não, não já. conheço. todos esses... Ou não. Eu não mexo na Shopee. Mas aparece na TV. Mas tem as eu musiquinhas só não lá. assisto televisão. Nossa. O Spike Ele Day, mora assim... na caverna. Não, eu moro dentro do trabalho, dos livros. É isso que eu não vejo. Quando tem data repetida, a Shopee coloca muito tráfego ali, ela faz muito volume ali para esse dia específico. E aí as pessoas vão comprar nesse dia, porque vai ter cupom, vai ter promoção. E aí teve um dia desses, eu não lembro, foi esse ano, não lembro exatamente qual foi, se foi janeiro, fevereiro, que a gente não esperava, assim, a gente nem dá foco na Shopee, porque o meu produto é etiqueta um pouco mais alta, mais desafiador tá ali na Shopee. A gente não esperava. Só que a Shopee trouxe muito pedido. A minha logística não estava preparada para esse volume de pedido num dia. Aí sai correndo, dá uma atrasada e prioriza o quê, né? Porque você tem Mercado Livre e Magalu e Amazon rolando. E aí Shopee que deu um pico que você não esperava, qual que você prioriza? Vai atrasar quem se não der conta, né? Então, essa questão da preparação é muito importante, assim, seu negócio, seu time, seu operador tá preparado para acompanhar essa jornada de crescimento? É que essa foi muito fora da curva, assim, nem se a gente projetasse a gente ia imaginar. Porque não sei o que aconteceu ali, a gente não colocou verba, não colocou nada. Só acharam, parece que o consumidor achou o produto lá e saiu, sabe, divulgando esses sites de O desconto. estagiário Cara, colocou sem querer ali, deixou mais visível. é esse tipo de coisa que acontece na internet, né? É bizarro. Caraca. Aí uma dúvida, como que, por exemplo, dentro do Mercado Livre, né, você faz marketing? Queria entender. Esse aí os anúncios, né? Muito... Mas assim, É isso. estratégias, por exemplo. Existe, né? Ou É. você fica enrijecido. Não, o grande segredo aí, né, do Mercado Livre, ou de cada canal, né, assim, acho que vamos falar de Mercado Livre, é a gente pensar em palavra-chave. Então, quando eu vou construir um anúncio, eu preciso colocar as palavras certas para chegar no meu cliente. Então, o que meu cliente pesquisa? Essa é a palavra que eu preciso colocar. E a gente tem ferramentas que ajudam a gente a entender o que esse cliente está pesquisando. Uhum. Então, a estratégia para você ganhar espaço ali, visibilidade e ser encontrado pelo consumidor é essa. É colocar a palavra certa. E aí, o cliente chega, né? Então, você atrai esse cliente. Como que eu faço para ele converter? Aí é um bom anúncio. Foto. Então, eu preciso ter fotos que explicam bem do produto, porque se o cliente entra lá, tá bom, vamos usar a chaleira de exemplo. Quero comprar uma chaleira, ele chegou no meu anúncio. Se o anúncio não tem informação certa, não tem o tipo de voltagem, não tem a quantidade de litros, né, que cabe na chaleira, ele vai embora. Então, todo o meu esforço, Não vocês vale a sabem pena. muito bem como é que funciona. E aí, anúncio, então, com fotos boas. Agora, a gente tem o videoclips do Mercado Livre, que são os vídeos curtos. Sim, legal. Já viveram a experiência dentro do Não. aplicativo? No Mercado Livre não, mas no e-commerce já... No Mercado Livre, se você entrar lá na primeira página, né, no app, e rolar um pouquinho para baixo, você começa a ter um feed de vídeos. No Natal, para comprar presente pra família, lembrancinha, rolei o feed, fiquei rolando lá, assim, olha só que ideia boa.
Então, o Clips vem muito forte para te ajudar também a captar esses clientes, né? Gerar esse valor para o cliente. E além dos vídeos, a gente tem a descrição, né? E aí, preço também, e a logística que a gente já comentou. Então, a mágica aí do marketplace é a gente se dedicar a construir um bom anúncio, sim. Não tem muito segredo, Bom né? anúncio e bom produto. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Tem muita gente que fala assim, qual que é o hack do algoritmo? O que a gente faz para conquistar o algoritmo? Sim, desculpa. Se você queria um hack, eu não tenho um hack para te dar. É fazer o básico, que é um bom anúncio com boas fotos. E a gente comentou, né, antes da gente começar a conversar aqui, que tem gente que copia, né? Então, eu vou lá no meu concorrente, pego a foto do concorrente, crio o meu anúncio. Você acha que você vai em algum lugar com isso? Não vai. Você precisa construir sua própria imagem, né, da sua própria marca. Então, pensando também em marca própria, se eu tenho meu site, como que eu consigo trazer a minha identidade para dentro do Mercado Livre? Usar o tráfego que esse canal me traz, mas ainda assim não perder a minha imagem. Foto, vídeo, né? Essa construção, tom de voz na descrição. Cara, tem tantas possibilidades que a gente pode usar dentro do anúncio e usar todo esse potencial que o Marketplace traz pra gente, né? Como que é o processo de otimização de abrir, por exemplo, eu vou otimizar minhas palavras-chave, você usa uma ferramenta ou é parte do seu time? Como que é isso? A gente tem umas ferramentas que ajudam a gente, né? A gente pode até usar o Google Ads, acho que tem lá, né? Sim, o histórico de palavras. Tem um planejador de palavras-chave. Isso daí, a gente pode usar isso daí. Se você pedir pro ChatGPT, deve dar pra fazer também. Deve dar também. Então, a gente tem umas ferramentas. A Avante Pro é uma ferramenta muito legal que dá pra gente usar, porque ele pega dentro do Mercado Livre as principais palavras de busca. E aí, a gente tem que olhar, né? O anúncio semanal, quinzenal, criar uma rotina para aí sim. E eu falo, a gente não pode desistir do anúncio enquanto ele não vender. Então, assim, eu vou mexer no anúncio, eu vou trazer melhoria, eu vou olhar a concorrência, ver o que eles estão fazendo, o que eu posso me inspirar e colocar no meu até ele vender. Se ele não vendeu, exclui e faz de novo. Alguma coisa errada teve no processo. Mas a gente não pode desistir. Se estão vendendo no mercado esse produto, a gente também pode vender. Se a gente tiver uma boa oferta, né? E aí, essa é a rotina. É olhar as palavras novas, né? E melhorando, tirando uma palavra daqui, colocando ali, tirando uma, deixando só outra, pegar algum momento específico do varejo e colocar ali dentro do seu anúncio, né? Então, tem essas coisas que a gente pode ir construindo para ganhar espaço. Eu quero começar a vender roupa no Mercado Livre. Eu acabei de Só chegar a essa trouxe conclusão. computador, se ela trouxe computador, A gente já faz agora. E é muito simples, né? Quando a gente olha pro... É absurdo, tipo... Não, e se você a gente tava comentando com isso no carro, porque, tipo assim, hoje a gente tem dentro, quem tem site próprio, a gente pensa numa jornada de compra do cliente do zero, entendeu? A gente constrói tudo do zero. A gente constrói o anúncio, a gente constrói a experiência do cliente dentro do site, a gente constrói o site, a gente constrói a logística, constrói a gente o site, né? tudo. Tipo, a gente constrói tudo. Você tem que pensar nos mínimos detalhes do site. Estavam te perguntando, né? Qual que é a ferramenta, a plataforma que eu uso para construir o site? De graça. Cara, assim, insano, é muita Não, coisa e é um pra se negócio pensar. às vezes ridículo. Tipo, por exemplo, você troca o lugar que você... Olha um impacto que teve. Troca o lugar que você coloca o cupom, o campinho pro cupom de desconto, tirar daqui de baixo e botar mais pra cima. Isso já impacta. Tipo, são coisas assim, que você tem que construir tudo do zero dentro do negócio próprio. E no marketplace, no geral, você já tem tudo pronto. Você só, se dedica em criar o anúncio, que você já teria que fazer isso no seu site normalmente. E você tem toda a visibilidade do... Na minha visão, um não anula o outro. Não sei o que você Não, não pensando. anula, mas assim, tipo, eu digo, cara, a Não, gente é tá outro perdendo jogo. tempo nesse game aí. Não, e acho que você vai ter um lado melhor sobre isso, mas eu acho que o mercado de e-commerce ele é mais market share, tem mais de marketplace. O marketplace, O marketplace ele é mais forte do que os e-commerces próprios, né? Isso hoje eu não sei. O Mercado Livre é o grande, né? Hoje acho que a ordem aí tá Mercado Livre e Amazon em seguida. Né? A Amazon também vem bem forte. Ele é um canal que ele tem uma capacidade muito grande de fazer as coisas acontecerem, né? Qualquer coisa que ele consegue, ele quer fazer, ele faz. Ele compra um avião, né? A gente no e-commerce nosso, cara... Sofrendo, tirando A Gil tá comprando avião também, tá Mas, fazendo assim, o Gil Store, colocar uma fotinha dela. Imagina, vamos... Mas assim, não exclui que também tem seus desafios no marketplace, Com né? certeza. Não é mil Você maravilhas. briga no preço ali, né? Você Com tá... outras 1000 pessoas concorrendo, vendendo a mesma coisa que você. É isso. É esse o ponto, assim, então... Mas na internet já não é assim? Tipo, você joga lá, seu nome... Quero uma pantalona no Google. Tipo, Vai você já lá. tá concorrendo com um monte de outras pessoas. A gente já concorre. Então, será que a brincadeira muda tanto? Uma dúvida. Hoje, assim, uma coisa que a gente sabe muito é que dados é petróleo.
né? Então, no e-commerce próprio, a gente tem total controle sobre os dados, né? Então, não 100%, mas o maior volume de dados é nosso. Aí eu queria entender com você como que é essa questão para, por exemplo, a Renova Eletro reter esses dados. Não retém, Não tem. é deles. Você consegue ter um banco de clientes lá dentro? Nada. Esse que é um dos pontos ruins, e por isso que a gente vê muita gente fazendo o oposto, né? Começa no marketplace e aí quer incluir a loja online, dar foco para a loja online, para a gente poder ter mais poder sobre esses clientes, né? Conseguir fazer estratégias mais específicas, olhar para esse cliente, entender o que ele precisa de fato. Dentro do marketplace a gente não tem, não sei. O máximo, assim, que eu tenho de informação é o que vem em nota fiscal. Entendi. Que não me serve de muita coisa, a não ser que eu vá mandar alguma coisa para casa da cliente, né? Mas eu não tenho e-mail, eu não tenho telefone. No começo, e aí quem é longo dessa trajetória de marketplace sabe que a gente tinha telefone do cliente, então a gente conseguia atender ele pelo WhatsApp, né? Hoje não mais, né? Talvez, acho que tenha a ver com a LGPD, né? Talvez a gente não tenha, não possa, né? Não sei como é que funciona essa dinâmica, mas o canal bloqueia. Então, eu não consigo conversar com o cliente a não ser por dentro da plataforma. Então, a gente tem um chat, o cliente comprou esse chat habilitado, a gente consegue conversar com ele. Tem um limite de troca de mensagens ali em alguns casos, mas a gente consegue ter um mínimo de conversa. A gente manda uma mensaginha de pós-venda, agradecer se tiver algum tipo de problema, que ele pode entrar em contato com a gente antes de evoluir para uma reclamação. Que esse é um outro ponto, que é um outro indicador do Mercado Livre, né? Se o cliente reclama, isso impacta a sua reputação. Se você atrasa, impacta a reputação. Mas eu tive uma ideia. Você poderia fazer... Não sei se você faz, tá? Mas poderia ter, tipo, dentro dos seus pacotes de envio... Um panfletinho com um QR Code, escaneia e avalia o produto. Que capta ali o e-mail. Tipo assim, a pessoa fala, vou avaliar o produto. Beleza. Qual é o seu nome, seu e-mail e seu telefone? Você já faz alguma coisa disso? A gente testou uma época para fazer, não nesse formato de avaliação, porque dentro do Mercado Livre eu não consigo gerar um link de avaliação para minha página. Não, mas aí você faz uma landing page por fora, entendeu? Um negócio assim, na real, é só para você captar o lead, entendeu? Para esse objetivo, não mesmo para usar isso para alguma coisa. O que dá para fazer também, de repente, é liberar um cupom de desconto em troca de avaliação. Acho que tem algumas saídas que dá para fazer. A gente chegou a enviar panfleto para levar o pessoal pro site com QR Code e tal. Não gerou conversão. Então, a gente entendeu que as pessoas pegam o panfleto e jogam fora. Ela quer aquele produto. Só gerou custo. Gerou custo. Então, a gente não chegou a fazer de novo, mas acho que cabe. Acaba que é um carinho, né, ali dentro do produto. Se a pessoa olhar ou não, você já começa a gerar um tipo de marca ali, né? A pessoa já bate o olho, né? Às vezes ela não vai usar ali naquele momento, mas de repente ela pode lembrar depois. Então é uma estratégia super válida, acho que vale testar formatos, né? Aí uma dúvida, você tá querendo fazer esse caminho de vir pro site? A gente tá fazendo hoje. Esse ano a gente começou a atender mais no site, porque a gente tem o desejo de ser uma marca conhecida, Renova Eletro, né? Não só vender produto em marketplace. Porque tem muita gente que põe lá para realmente só gerar ali, não tem uma marca por trás, né? E a gente quer que a Renova Eletro seja uma marca conhecida. E aí o site traz isso pra gente, porque a gente desconecta um pouco de Mercado Livre, de Amazon, né? E aí começa a pessoa a entrar direto no nosso site. Então a gente começou, só que a gente tá esbarrando todos esses desafios, né? Qual é o meio de pagamento que a gente vai usar? Vai liberar boleto? Não vai. Vai liberar Pix, desconto no Pix, parcelamento até quanto? Qual que é o custo? Qual que é a logística? Cara, Correios... Quanto tempo leva isso que você falou? 10 dias para entrega? Eu tô sofrendo com isso, porque eu tô no Espírito Santo. Como que eu encontro uma logística ágil do Espírito Santo para cá, ou do Espírito Santo para o Brasil inteiro? Então, não é Correios, é outra. Né? E aí, tudo isso, como que eu plugo tudo isso dentro do nosso site, né? Até a Bia, que trabalha comigo, tá aí quebrando a cabeça, como que faz pra gente integrar a nossa etiqueta gerada na transportadora com o nosso site, com o nosso sistema, com o nosso operador logístico. Como que você faz toda essa trajetória? E aí tem limitações sistêmicas, porque eu não tenho hoje um desenvolvedor. É isso que eu ia falar. Né? Tudo é muito caro. Você igual o desenvolvedor, R$1.000. É uma coisinha pro desenvolvedor olhar o site por R$1.000. E então, você não acha... Não tem. Você não acha um cara que vai conseguir entender dessas nuances, sabe? É difícil. Eu tenho uma pessoa que faz isso. Ela junta de um lado pro outro. Mas tem que ver também se acho que a API, né, é aberta, liberada. Então, tem todos esses desafios. E aí, acaba que gera um esforço maior, né? Tem que baixar a etiqueta, não entra no fluxo do pedido. Porque marketplace, cai a etiqueta, você não precisa pensar. Você embala e foi. No site próprio, não.
Qual a logística que a pessoa... Quanto que ela pagou, né? Aí você vai gerar etiqueta. Então, esse é um desafio que a gente tá vivendo agora, mas é um desafio que a gente vai Passar por assumir. cima. A gente tá nele, sabe? Falando de site próprio, vocês estão fazendo mídia. Não faz sentido você fazer mídia no Espírito Santo? Por exemplo, tendo em vista que a sua logística é lá. Você falou que tá com dificuldade de enviar de lá pra cá. E sabe qual que é o... aí a gente vai entrar no imposto. Ah, Vender dentro do Espírito Santo, pra mim, é muito caro. caraca. É 17%. Porque o benefício do Espírito Santo é dar vazão para os pedidos para fora do estado. Então, você opera dentro do estado, mas você manda para fora. Que aí é 1,2 que a gente tinha comentado. Dentro é 17. Então, assim, eu não quero vender para o Espírito Santo. Entendi. O Espírito Santo pode comprar, mas assim, para fora, para mim, é mais vantajoso, né? Então, eu preciso crescer. E aí que a gente esbarra em tudo isso, né? Como que eu cresço com uma logística lenta e com custo alto? Aí eu tenho que colocar no preço. Só que aí o preço fica mais caro. E aí, se a pessoa compra no Mercado Livre, no Marketplace, o preço é menor e a logística é mais rápida. Então, como que eu saio desse buraco, né? Aí a gente que vai mais pro lado de percepção de marca, né? A pessoa vai comprar de mim porque ela gosta da Renova Eletro. E o bom é que você tem no site, você tem muita recompra, né? A gente tá começando agora a sentir isso, né? Caiu os primeiros pedidos esse mês. Então, a gente realmente começou agora. E vai sentir qual é que é desse jogo aí, né? Mas tem muita possibilidade. Eu consigo falar com o cliente, né? Mandar um e-mail. Tem uma novidade, eu converso com ele. No Mercado Livre, se eu lanço uma novidade, eu vou falar com quem? Você vai falar com os clientes do Mercado Livre. E não consigo falar com eles, né? Porque eu vou criar um anúncio. Aí o anúncio vai aparecer lá e não é nenhum anúncio assim, lançamento Renova Eletro. É anúncio do produto. Não é tipo impactado igual a gente faz uma Sim. campanha de disparo de WhatsApp, novidade, Black Friday, não é assim. Chamando todo mundo. Eu acredito que deve ser uma evolução, assim, da publicidade dentro do canal, né? Capaz de que em algum momento isso comece a acontecer. Hoje a gente não tem ferramenta para isso, assim. A gente, meros sellers aí, não consegue gerar uma publicidade de... Até tem uns banners que a gente consegue com o Mercado Shops, que é a loja virtual do Mercado Livre. Mas é basicamente o anúncio, né? E o anúncio com fundo branco. Entendi. Eu não... Assim, particularmente, deve ter alguma explicação, mas eu não entendo por que eles retêm essas informações. Você sabe por quê? Que eles querem só pra eles, tecnicamente. Eu não sei se tem a ver com dados, se eles podem publicar, porque tá comprando pelo Mercado Livre, e aí vaza dado do cliente. Não sei. Pode ser que tenha uma coisa a ver aí. Deve ter alguma coisa da LGPD. Porque eu vejo muito esse Nossa. movimento, assim, é muito triste, porque a gente começou agora com marketing na loja, né, e a gente tá com uma agência, e aí, eu tô fascinada com a quantidade de dados que a gente consegue. Eles me mandaram o Merchant Center lá, que eu consigo ver a precificação dos produtos no mercado daquele produto. Aí você fala, cara, eu não preciso ficar fazendo análise de concorrência. O próprio Google, ele é o Google, né, que tem... Já me traz essa informação, eu já consigo entender. Tá quantos % a mais do que o mercado tá oferecendo, né? E aí, dessas pessoas que estão comprando ou que estão visitando o meu site, qual que é o perfil? É homem, mulher, idade? E aí eu consigo direcionar. Então, Onde assim, incrível. A região, né? Hoje a região eu ainda consigo ver, porque dentro do Tiny, incrível aquele dashboard, né? Do país, do Brasil. Você consegue ver exatamente qual que é o estado que você mais vende. E aí você vai vendendo. Teve mês que eu já vendi pro Brasil inteiro, assim, né? Tem mês que você fala assim, cara, só falta... Normalmente é o Acre e Rondônia ali, né? E você fala, cara... Alô, pessoal do Acre. Vamos comprar na Renova Eletro. Vamos fazer uma ação específica. Mas é incrível. E aí no Marketplace eu não consigo. Eu quero fazer um anúncio direcionado pro pessoal do Acre. Mas na minha loja virtual eu consigo, né? Então, assim, é um mundo de possibilidades. Incrível. Entendi. Mas no Marketplace a gente não tem isso. O volume de dados que a gente tem é surreal. A gente tem até que tomar cuidado, sabe? Porque é muita decisão que dá pra ser tomada, né? Então, você tem dado... Não pode se perder, né? É perigoso Exatamente. se perder. Parte do trabalho é você olhar e falar, cara, o que eu vou analisar? Qual o caminho que eu vou, né? Muitos caminhos disponíveis. Você fica, tipo, é muita possibilidade. A primeira vez que eu abri os volumes de dados pra Ju, ela deu uma bugada. É muita coisa. E eu nunca, tipo assim... Claro, a gente como empresário, a gente tem muitas frentes, muitas coisas que a gente precisa olhar, muitos detalhes. E eu nunca tinha parado pra sentar e falar assim, bom, vamos ver aqui o que meus dados falam. Não, tipo assim, vamos tacar o pau e vender o máximo possível. Eu nunca tinha sentado pra parar e analisar, porque o que essa cliente tem diferente dessa? Onde essa cliente entrou? De onde ela veio? Onde ela... Sabe, o que mudou no perfil de compra? Eu nunca tinha parado pra ver isso. Melhorar a experiência também, né? E quando eu entrei na performance com os meninos, que foi um grande diferencial pra minha empresa, eles começaram a me falar, Ju, o ouro tá nos dados. E a gente não tá analisando isso. Eu só tava, tipo, vamos trazer produtos novos, vamos vender, e é isso. E eu falo, né? A gente falou da organização.
O que eu mais vejo, e acho que é uma trajetória muito comum, assim, eu me vi muito nesse lugar, assim, a gente começa empreendendo sozinha, é tudo muito sozinho, né? A gente tem que fazer tudo, né? E aí, no processo de delegar também, começar a construir time, é muito desafiador. Cara, eu sempre fiz, agora eu vou passar para uma outra pessoa. Por mais mágico, e eu adoro pensar nisso, e a construção de time para mim é fascinante, é duro, porque você veio num processo de anos, você fazendo, e você tem que passar para uma outra pessoa, que provavelmente vai fazer um pouco diferente do que você estava fazendo. E você tem que lidar ela com vai isso. fazer diferente, não é assim, fácil. Você quer... Cara, pelo amor de Deus, faz desse jeito, mas ela não, tipo assim, não vai ser... E que tudo bem, né? Assim, que às vezes ela vai fazer melhor até, né? Mas é um processo interno que é muito difícil. Só que eu tenho feito muitas mentorias também, e hoje eu faço mentoria com o Thiago, e ele fala muito sobre isso. O papel do dono não é ficar no operacional. O papel do dono é fazer isso, que é a performance, é olhar para dado, é fazer direção. E aí, aí que é aí que tá o jogo, sabe? Da gente poder ir pro próximo nível e escalar o negócio. Enquanto a gente estiver no operacional... Eu contei pra Fê fora do podcast, tem um conhecido nosso que ele pegou e fez uma análise de dados de um mês pro outro, de perfil de compra. Quem comprava na segunda, quem comprava na terça. E ele fez uma campanha de ação para esses perfis que, tipo assim, era uma informação que ele já tinha, que já tava lá, não teve nada diferente. Ele não mudou o produto, não mudou nada. Só direcionou uma ação específica. Tipo, você gosta de comprar nesse dia? Então tá bom. Então nesse dia o anúncio vai chegar pra você. Basicamente isso. Cara, aumentou em 100 mil o faturamento de um mês pro outro. Tipo, sem mexer em mais nada. Data science. É por isso que o papel do empresário, né, do dono ali, do gestor que tá ali cuidando é tão importante. Porque se não tem alguém cuidando... E aí é por isso que a minha missão também é fazer o máximo de empresários terem essa noção, sabe? Eu preciso fazer gestão do meu negócio. E aí, para isso, eu preciso organizar. Eu preciso ter um sistema que rola. Eu preciso ter um time bom. E aí, esse time meu vai cuidar do operacional enquanto eu olho para a gestão, para os dados e do direcionamento. Né? Às vezes, a gente tem essa ideia, né? Eu tinha muito disso, assim, que o papel de pensar, às vezes a gente dá a sensação de que não tá trabalhando, né? Parte do trabalho Exatamente. é pensar. Só que pensar é um trabalho muito difícil. Né? Eu vejo no meu time o desafio que foi dar autonomia para elas. Parte desse problema estava em mim, que é esse processo de delegar, mas a outra parte é porque é muito desafiador pensar. Quando você passa, né, você tá ali na posição de líder. Se o funcionário sempre tem você para pensar e direcionar, para que ele vai parar para pensar? Exatamente. Só que quando ele vivencia isso, e aí o funcionário que é bom, que quer crescer, ele fala, cara, eu preciso fazer mais isso. Né? E eu falo, eu tenho muito orgulho das meninas que trabalham comigo hoje, porque elas tocam o negócio. Eu pude tirar férias. Eu nunca, assim, depois de 6 anos trabalhando, que eu nunca tinha tirado férias, eu pude sair e ficar de boa. E voltou, o negócio estava acontecendo. E melhora até, assim, várias coisas que melhoraram, né? E aí a gente só consegue fazer isso com um time rodando, uma operação redonda. Mas isso é muito também da gente, sabia? Porque eu tenho muito, assim, por exemplo, as meninas que trabalham comigo, elas têm muito fácil acesso a mim. Então, se elas precisam, elas me chamam. Ju, tô com problema nisso aqui. Tô lá, faz desse jeito. E aí, como tá muito rápido na nossa cabeça, muito fácil, a gente já dá a resposta pronta. Aí, esses dias, eu falei assim, eu tava super ocupada, e elas me perguntaram uma coisa que, querendo, era simples, eu falei assim, olha, siga o passo a passo. Aí, ela perguntou assim, mas peraí, não sei o que dizer que é eu. Siga o passo a passo. Tipo assim, eu não poderia responder mais do que isso que eu tava gravando. Eu acho que não dava pra eu ficar digitando. Cara, foram lá e resolveram. E eu tô tentando colocar isso na minha vida. Agora, a partir de agora, siga o passo a passo e resolva. Tem essa questão de decisão. É mais fácil perguntar pros outros, né? Não tem jeito. Essa questão de decisão, e aí eu vou voltar um pouco de dados, né? É jogo rápido. Se eu não me engano, eu não sei onde eu vi uma vez, mas o Jeff Bezos, ele toma uma decisão por dia. O trabalho do cara é esse. Uma decisão. Já era. Restante. Porque imagina, uma decisão do cara, a cadeia... que acontece? Cara, acho que, se eu não me engano, a Amazon é o maior e-commerce do mundo, se eu não me engano. Eu não tenho certeza sobre isso. Eles são muito fortes, né? Então, imagina, uma decisão do cara, a cadeia que impacta. É ações, é investidor, é time, é no Brasil, ele soltou, acho que uma aí, né? E aí aconteceu alguma coisa nas ações, né? Não teve um negócio os caras assim? é assim, tipo assim, ó, eles têm que tomar... Tem até uns caras que, por exemplo, você vai ver os caras que querem abrir empresa na bolsa. Eles falam, cara, beleza, eu vou abrir, mas não vai ser eu que vai ser a cara da empresa. Porque o cara, tipo, ele vai ser... uma coisa que ele foi visto não sei onde, cara, as ações da empresa. Um tweet que o cara solta. Então, assim, imagina esse cara, às vezes ele tá estressado com esse volume de atividades.
uma coisa estressa ele vai pro Twitter e faz um post, acabou. Não pode nem reclamar no Twitter. Poxa vida. Entendeu? Então, assim, essa questão, eu até falo assim com as pessoas, parte do meu trabalho é pensar. E é difícil eles entender. É muito, né? A gente não enxerga esse como um papel, né? E que é trabalhoso, né? Então, a gente vê às vezes, né? O empresário fica deixando, né, que os funcionários estão ralando enquanto o empresário... Cara, o empresário tá trabalhando pra caramba. Ele que pega as buchas no peito. Né? Queria desligar a minha cabeça um pouquinho, né? 2 minutos, ia ser ótimo. Né? Vai levar, sei lá, deu um BO na empresa. A gente comentou sobre um problema que a gente teve num site, que clonaram o meu site e inverteram, né? Renova Eletro Renova. Meu Deus. Cara, Venderam, você acredita? e venderam um monte, assim. Então, assim, quem que vai assumir essa bucha? Né? Uma vez, cara, não sei, eu acho que eu posso falar isso, acho que já faz um tempo. Problema de atendimento, né? Acho que você deve viver isso com alguns clientes meio doidos. Normal. A gente teve um problema com um cliente que deu problema num produto dela. Passou mais de um ano e ela veio reclamar. Nossa, então, assim, só já isso. tá fora do tempo. Ela veio reclamar, a gente deu assistência, olha, né? Pra você falar, tem que ser com o fabricante, porque eu trabalho com revenda. E mesmo assim, ela fez um caos. Aí ela foi processar a gente por danos morais, porque ela queria fazer um café e não tinha café, porque a cafeteira tava quebrada. Meu Já tava estressada Deus sem do céu. Meu O que aconteceu? Alguém chuta o que aconteceu? Ela ganhou. Ganhou. Nossa. Não acredito. Então, o que eu precisei fazer? Tive que ir numa audiência. Eu vi a pessoa, falei com essa pessoa, né, via juiz ali, né, e tal. E você fala, cara, é um tipo de coisa... Que quando você começou a vender, você não imaginou que você ia lidar com isso. Não, e o empresário passa por muita coisa dessa, né? Ele tem que assumir umas buchas que, cara... É um estresse danado, fora todas as coisas. Tem que pensar no time, tem que pensar como o benefício fiscal, dá até um negócio aqui, né? Vai dar presente de Páscoa? E a minha mãe outro dia, você vai dar presente? Eu falei, não sei. Quando é Páscoa? A Páscoa tá chegando. Ontem eu tava saindo da yoga e a menina falou assim, semana que vem é feriado. Eu falei, quê? Páscoa. Eu falei, hã? Já? Em março? Páscoa em março. Eu tenho um podcast pra ir amanhã. Coisa. Eu falo assim, eu tenho um podcast pra ir amanhã. Cara, é muita coisa mesmo pra muito gente detalhe. pensar, né? E- Mas é maravilhoso, eu amo, assim... Não, é. Eu não consigo viver uma vida diferente do que essa, assim. Apesar de todas as dores e de todos os micro detalhes que a gente precisa pensar, porque é uma empresa que não tem tanta robustez ainda, de vários times. Cara, eu adoro pensar no que eu vou dar de Páscoa pros meus funcionários. É, Se bem então, que eu mas não sei se eu vou dar esse ano ainda. É até esse detalhe, sabe? E assim, eu tô ali sentada, não fazendo nada. E, por exemplo, não sei você, mas eu que trabalho com internet, trabalho muito com celular, às vezes eu tô, tipo assim, sentada no sofá da sala, mas ali, ó, pilhada, vendendo um monte, não sei o que, no Instagram, conversando com 50 clientes ao mesmo tempo. Aí vem alguém assim, já que você não tá aí fazendo nada, eu falei... Me dá uma raiva. Como assim eu não tô fazendo nada? Tipo assim, só porque eu tô trabalhando no meu celular, entendeu? E até o tempo de descanso pra gente que... Não A gente existe, tá com a cabeça no negócio o tempo inteiro, né? E então a gente precisa de tempo de descanso que nem sempre é em horário fora de comercial, né? Então o nosso horário como empresário, às vezes assim, é meia-noite a gente tá trabalhando e aí 2 horas da tarde a gente precisa descansar, né? Fazer a unha, às vezes a gente não vai conseguir fazer a unha, né, fora do horário ali de comercial. Não existe isso pra gente, né? Então essa às vezes dá essa sensação de que, putz, o empresário não tá trabalhando, né? Mas, cara, ele tá trabalhando meia-noite, ele tá lá, E eu não vendo sei venda. se você percebeu isso. A Fê tava me explicando que sua mãe veio do mundo corporativo, né? E o seu pai, ele teve o mundo corporativo e teve o negócio próprio. Meus pais também trabalham no mundo corporativo, sempre foram. E eles têm muito essa visão de que trabalho das 7 às 6, às 5, e é isso. Então, assim, acordar, por exemplo, um dia que eu acordo um pouco mais tarde, já no começo era muito assim, nossa, mas você não tem uma empresa pra vender, não? Tipo, só que ninguém viu eu ficando até 4 da manhã fazendo uma ação, por isso que eu tô dormindo um pouquinho mais tarde. Ou, 2 da tarde eu tô indo no, sei lá, no Pilates, na academia. 2 da tarde? Poxa, não tem que trabalhar? Horário de madame? Horário de madame. Coitada de mim ser madame. E eu lá, meia-noite ali, ó, com as clientes no Instagram. Então, assim, é muito assim, pra quem não é habituado ao mundo de empreender, é muito difícil entender esse lado. E até a gente, né? Eu passei por esse processo dolorido, assim. Tipo, A gente cara, se sente culpada, Aceitar. né? Aceitar. ai, nossa, eu tô aqui, né? Mas minha empresa tá ali. Tá tudo bem, né? Ninguém ficou trabalhando depois do horário ali das 6. Seu time funciona das 9 às 6.
tá tudo certo. Sabe que eu, às vezes, me sinto culpada. Eu Isso sinto tô aqui me completamente. admitindo no podcast. Eu me sinto culpada, às vezes, quando eu não vou na loja física. Tipo assim, cara, hoje a loja física representa 1/3 do meu faturamento da empresa. Tipo, eu vendo muito mais online, eu preciso estar muito mais online, eu faço 50 outras mil coisas, né, dentro da empresa. Sou médica agora, podcaster. E eu me sinto culpada porque no sábado eu não quis ir lá na loja física. Tipo assim... E é uma coisa que a gente lida, E é uma né? empresa que é sua, né? Entendeu? E eu fico, poxa, eu não fui lá. E a gente fica nessa, tipo... Cara, sei. só eu não fui lá só porque eu tô fazendo outras 50 mil coisas que estão vendendo e estão estruturando a empresa. Uma Sabe? dúvida nessa linha. Como que é, por exemplo, a sua rotina hoje? Como você administra isso? Ou não tem? Eu, particularmente, eu tenho uma monotonia ali de algumas coisas que eu faço. É mais fixo, assim, a sua rotina. Não, tipo assim, tem a loucura, mas tem coisas que eu tenho que fazer. Então eu acordo cedo, eu tenho que ler um livro, ler a Bíblia, orar, ouvir um louvor, beleza. Aí você começa seu dia. Aí depois eu vou, levo minha namorada pro trabalho, volto, fico na academia, treino, aí depois eu vou trabalhar. Entendeu? Hoje é diferente, por exemplo, quando eu fui gravar o Mas podcast. ele acorda às 4 da manhã, tá? exatamente. É sério? É. Mas, por exemplo, hoje eu levantei, tipo, por exemplo. E você dorme que horas? Só um parênteses. Então, eu tô dormindo umas 10h30. Mas agora, tipo, assim, eu tenho que dormir muito cedo. É. Mas tá sendo um período agora, porque a gente, por exemplo, o podcast é muito novo, então. Tava comentando, antes de vocês chegar aqui, eu falei, cara, se fosse só gravar, meu Deus, maravilhoso. Mas eu tava, tipo assim, acho que eu comentei, né? Ah, não, acho que vocês não estavam aqui ainda. Tem que bater a agenda de todo mundo. Então, eu tenho que bater a agenda do estúdio, do Ruben, do Felipe, de vocês, a minha. Aí eu tenho um detalhezinho dessa lembrancinha que a gente deu. Tem que lembrar que eu tinha esquecido ontem. Eu mandei pro designer, você tem noção, eu mandei pra ele ontem, 10h30. Aí ele falou, cara, você tem que me mandar antes. Eu sabia, ele falou, vou ver se ele vai ver esse episódio. Vou ver se eu consigo te mandar. Eu falei, eu sei que ele vai me mandar, sabe? Mas aí eu queria saber com você, como que você administra essa rotina, sabe? Eu gosto muito desse processo bem definidinho, assim, sabe? Mas eu gosto de ter... É muito doido, porque ao mesmo tempo que é liberdade da rotina que eu quero fazer, eu gosto de ter rotina. Então, eu tenho horários definidos pra fazer. É mais ou menos nesse esquema aí. Mas ele não é muito fixo. Tem um dia que eu acordo e faço alguma coisa, uma meditação. Eu gosto muito de começar mais devagar, né? Uhum. Nem sempre dá. Às vezes acorda na loucura, ficou umas coisas pendentes à noite, mas estava com sono, vai dormir e acorda já mergulhada no trabalho. Mas a rotina ideal que eu tento sempre seguir é acordar mais cedo, mas não é 4 da manhã. Eu acordo às 7. 4 da manhã. Às vezes ele me manda e eu falo, meu Deus. Não tenho, não funciona. Eu não sou muito da manhã, assim. Eu já tentei fazer atividade física de manhã. Não consigo. Eu fico com sono. Tem gente que ganha energia, me dá sono. Parece que acaba com a minha energia. Posso tomar proteína depois, carboidrato, sei lá, que dá energia. Não dá. Isso é muito legal você falar, porque muita pessoa vai achar, nossa, tem que acordar 4 horas da manhã, entendeu? Mentira. E Não é. precisa. Mas eu funciono. Você tem que encontrar... Eu acho que é aí o ponto do autoconhecimento, né? Você precisa entender o que funciona pra você. Não é porque tá funcionando pra todo mundo banho gelado E o que que funciona você pro precisa... seu negócio. Porque, Total. por exemplo, às vezes você tem uma demanda de atendimento, uma demanda de um serviço meia-noite. E, cara, pra você estar ali meia-noite fazendo, suprindo essa demanda, que é difícil você conseguir um funcionário que esteja lá atendendo à meia-noite pra você. Vai procurar em outro país. Só um parênteses rápido. Verdade. Me mandaram um direct perguntando se dava pra trabalhar estando no Japão. Uau. Falei, cara, muda muito, né, o horário. A gente hoje não tem uma operação que ela é Brasil, né? Então, não cabe. Mas nesse caso, você precisa de um atendimento, vai procurar um brasileiro em outro país, né? Sim, mas assim, tipo, é uma coisa que, por exemplo, aí eu preciso estar com essa demanda de serviço meia-noite. Então, pra mim não faria sentido estar acordada às 4 da manhã, que eu não vou ter nenhum atendimento às 4 da manhã, entendeu? Mas isso vai de negócio para negócio. Com certeza. E eu até tava comentando, eu comentei no podcast outro dia que eu falei com... Fui viajar, fui pra Indonésia, tava no fuso horário de 12 horas. E aí, 12 horas pra frente, muito puxado, né? Pensando que eu precisava postar as coisas do horário Brasil. Cara, eu coloquei despertador, 3 da manhã, eu acordava pra postar. E eu acordava, postava e voltava a dormir. Deixava o post pronto, abri o olho assim... e Já voltava tava a ali, dormir. é só apertar um botão. Exato. E fiz isso toda a minha viagem. E, enfim, a gente vai dando jeitos, né? Volta no que você Na rotina. É. Então, eu gosto de acordar devagar. E aí, eu tento... Né, tava comentando da alimentação... Que eu tenho ido mais para um caminho de uma alimentação mais leve e saudável. Então, hoje eu não como carne. Tenho cortado um pouco de farinha branca, glúten, essas coisas.
eu tenho ficado mais chata, né, pra comer. Mas, É assim, importante. funciona bem, né? Eu comento muito sobre a gente precisa estar com a cabeça muito boa, né, como empresário, pra gente dar conta de tudo que a gente precisa fazer. Saúde também. E aí, a saúde que impacta, né, a nossa cabeça. Então, o que a gente tá pondo pra dentro do nosso corpo, né? Alimentos que inflamam, né? É lógico que eu adoro comer uma pizza, adoro comer um doce, né? Mas, assim, a gente tem que ter consciência, né? E eu tenho ido mais pra esse caminho e de uma alimentação mais devagar. Então, eu gosto de acordar cedo, tomar um café devagar. Aí, eu tenho tentado ficar ali na sacada, eu tenho uma mata atrás da minha casa. Muito bom. Aí eu sento ali, fico ali Conexão. lendo, ou então só olhando pra natureza. Eu tenho tentado seguir. Consigo todo dia? Não. Mas é assim que eu gosto de começar, porque parece que meu dia rende muito mais. Começo devagar, eu sou muito mais produtiva. Aí eu trabalho ali, vou organizando, porque eu coordeno um curso no Mercado Livre, né? Que é no centro de treinamento deles, o Partners. Que eu até falei no começo que eu me enrolei pra falar, né? Esse assunto. Mas eu coordeno um curso lá para gerente de Mercado Livre. Então, as empresas que querem profissionalizar a gestão do negócio usando o Mercado Livre, né? Como ponto de venda. Então, eu vou organizando a minha rotina durante o dia entre dar o suporte ali para as meninas, pensar na direção da Renova Eletro, as mentorias que eu dou para os meus mentorados, os posts na rede social, que agora eu comecei a fazer também, que é um baita de um desafio. Cara, muito diferente. difícil. E as aulas do Partners, né? Que é ali eu coordeno, às vezes eu apareço ali para dar um alô, mas pensando em melhoria de produto. Então, eu vou organizando a minha rotina. Então, assim, não é toda segunda e quarta eu olho para isso. Não, dentro do meu dia, as atividades que eu programei para esse dia, de manhã eu vou fazer isso, à tarde eu vou fazer aquilo. E aí eu almoço, né? Vou organizando ali. Às vezes eu tenho que sair, então vou fazer a unha. Vou sair, faço a unha. E aí à noite eu fecho com o yoga, que é sagrado. Também nem Você não sempre dança dá. mais? Nem Não, eu não consegui encontrar um estúdio de dança que conectasse com o meu coração, assim, sabe? Porque a dança, pra mim, tem que ser uma dança mais artística do que só por Entendi. movimento ali, né? A gente vê, principalmente a gente vai crescendo, né? O pessoal que da minha idade, mais velho, vai fazer a dança como fit. Sim. Então, eu vou pra emagrecer. Ou fit balé lá, Sim. essas coisas. E eu não quero fazer isso. Quero fazer dança porque eu quero dançar, né? O artístico e tal. Então, Quer se expressar. ou eu vou fazer numa turma de 15 anos. Então, assim, todo mundo que tá lá de 15 anos teve até um momento que eu fui fazer uma aula. E aí, o professor falou, é o momento da gente se apresentar. Fala nome e idade. Aí, tipo assim, Juliana, 11 anos. Aí eu falei, Fernanda, 25. Empresária, palestrante. Aí, cara, nada a ver, né? Assim, você não se conecta ali, não faz sentido, não como dá a tia do match, lugar. fica a tia do lugar. Eu até encontrei um outro lugar em Osasco, que é uma academia de dança muito legal, que eles têm esse espaço mais artístico, mas mesmo assim é um público um pouco mais jovem. E aí um esforço de ter que ficar me direcionando para Osasco, que é muito contra o fluxo das minhas rotinas hoje, não faz muito sentido, né? Então eu tô mais na yoga, mais para concentrar, né, e acalmar todo o corre do empresário. E eu gosto muito, assim, desse processo de meditação, de alongamento. Legal. Você tem alguma história, assim, que você considera que foi inspiradora no seu negócio? Fala, cara, isso aqui que eu passei é uma história legal para uma pessoa, por exemplo, que tá começando a ouvir. A primeira coisa que veio, assim, acho que deve ter outras, né? Não estava preparada para essa pergunta, mas a gente pode cavar um pouco passado, assim, né? Mas o que veio na minha cabeça foi um processo ligado à reputação, e a gente voltar um pouquinho para marketplace. Com a rotina louca, eu não conseguia realmente entregar no mesmo dia. E no começo de marketplace, de Mercado Livre, não tinha essa regra muito forte. Então dava. Só que o canal vai se profissionalizando, né? Então você precisa acompanhar. E na época não dava, né? Então acabei que atrasei alguns pedidos, a reputação foi afetada. Eu saí do verdinho, fui pro amarelo. Foi a minha primeira experiência ruim, assim. Tudo tava dando certo, sabe? Tava vendendo, tava pagando a faculdade, tava dando certo, né? Nos estágios eu tava crescendo, tava conseguindo ter mais consciência daquilo que eu queria pra vida. E aí deu esse baque. Minha reputação ficou amarela. E agora? Eu nunca vivi isso, como que eu resolvo? E aí é aquilo, né? A gente não pode desistir, é pegar isso e tentar reverter e levar como aprendizado. Então, eu não desisti na época, fui vendendo de outras formas, colocando uma promoção, criando alguma dinâmica, mandando uma mensagem para o cliente, colocando no anúncio, né? A gente está em amarelo por causa disso, mas está tudo certo, a gente vai entregar o seu produto. E aí fui conquistando de novo essas vendas e a gente voltou para o verde.
Então, eu acho que de lição nisso tudo é que os desafios, eles vão vir, né? A gente sempre vai ter os empecilhos. E aí, a outra também é ficar bem atento ao seu mercado, né? Então, eu não estava acompanhando a profissionalização do Mercado Livre nesse aspecto. Falhei em não entregar no tempo, muito por conta da minha rotina, mas que eu deveria ter adaptado. Então, hoje é uma coisa que não acontece de novo. A gente não vai para amarelo, não vai acontecer. Porque a gente tem os processos bem organizados e a gente acompanha o mercado. Agora. E o operador logístico ali tocando tudo, né? Percebi que você é do processo. Muito, muito. Integração, inclusive, esse podcast vai depois da abertura, né? Mas eu tô com uma mentoria de integração de sistema, porque tem muita gente que tem dificuldade. E o sistema, eu demorei muito, tá? Não é assim, comecei do zero com o sistema. Mas eu vejo hoje que se eu tivesse começado, eu teria ganhado muita eficiência. Eu fazia emissão de nota fiscal na mão. Em 2 computadores diferentes, porque eu gosto do MacBook, e aí o MacBook não rodava o sistema do governo para emissão de nota. E aí eu tinha um outro computador. Só que aí não funcionava muito bem os fluxos do Mercado Livre ali para mim, na época, eu gostava de usar o meu pessoal. E aí eu puxava os pedidos, e aí eu, anotava assim, no outro computador, endereço tal, produto tal. Fiz muito isso já também. Insano, né? Então, no começo, eu não via um RP, né? Um sistema como um investimento para o nosso negócio, né? Era uns R$50 doído. Você fala assim, no começo, que você não fatura muito, não sobra muito. Você tem uma mensalidade ali na faculdade que é cara, né? R$50 pesa. Mas hoje, você fala, putz, R$50, será que pesava tanto? O tanto de eficiência que eu ia ganhar, eu ia parar de ficar fazendo isso. Eu ia ter mais espaço para pensar no negócio, né? Então, eu gosto muito de pensar nisso. E eu gosto de pensar em processo que se traga eficiência, né? Eu sempre falo pro meu time, Não vocês pode vão... engessar. Não. Muda, porque a internet, o online, muda o tempo inteiro. Sim. Né? E o outro ponto é, como que eu faço esse processo de maneira eficiente? Porque se vai fazer um processo que é para fazer um pedido, e aí dentro desse caminho tem 10 etapas, cara, será que precisa de 10? A gente não pode fazer isso em 3 etapas pra gente ganhar agilidade? Então, o processo também tem que tomar cuidado, né? Fazer processo por processo, para mim, não faz sentido. A gente precisa pensar como que eu sou mais eficiente com menos esforço. Senão, né? Principalmente online, marketplace, que a margem é um pouco mais apertada, se eu começo a enxutar, né? Colocar muita coisa dentro da minha empresa e o custo dessa empresa vai ficando alto, será que faz sentido? Aplica o dinheiro lá e ganha mais dinheiro na... Que agora tá caindo, né? Mas a renda fixa tava muito bom. Cara, Às vezes valia mais a pena que muito negócio por aí, viu? É verdade, pô. Faz. É verdade, essa ideia é o fato. Cara, muito bom, de verdade. Aí, assim, você tem uma pergunta que eu vou levar pro finalmente. Ai, nem quero que acabe. É, eu Bom, tenho- né? Caramba. Cara, eu aprendi muito. Olha isso aqui, ó. Agora eu Ó, entendi. Ó. Fê vai voltar de novo. É, vou marcar agora eu aquela entendi data. por que o pessoal vai embora daqui falando que quer voltar. Porque É muito gostoso. E é muito gostoso, você vai falando das coisas, vai muito naturalmente. E você, cara, o que vai ajudar... O que nos ajudou essa conversa Foi e vai absurdo. ajudar outras bom. pessoas que vão assistir isso, ou enfim, quem tiver contato com a agência, inclusive. Cara, porque é um mundo... Eu acho o marketplace um mundo ainda pouco explorado, principalmente em moda feminina. Você não vê muita gente falando. Não. E eu acho que, cara, a gente tinha que trazer a Fê. Não, é absurdo, porque, cara, pra mim foi aulas. Foi Fico muito muito bom. feliz, porque pra mim, né, eu gosto muito, falam que é meu signo, sei lá, já fiz meu mapa astral, mas eu sou muito profunda, assim, tudo tem que ter muito sentido. Eu não faço as coisas sem muito sentido, sabe? Fazer por fazer, fazer pelo Sim. dinheiro e tal. Tanto é que o café, fazendo um parêntese muito grande, eu não tomo café, né? Eu não gosto. E por muito tempo era um conflito interno meu. Como que eu vendo um produto que eu não consumo? Caraca. É que no começo era uma necessidade, né? Era a oportunidade que eu tinha na mão e eu tinha que fazer acontecer. Mas sempre foi uma questão, como que eu vou continuar vendendo um produto que eu não consumo? E aí eu fui encontrando propósito em outros lugares. Acho que até no primeiro episódio você fala, né? Que a gente, pra dar certo, pra continuar, a gente precisa ter um propósito forte. E o propósito ali era pagar a faculdade. Depois que a faculdade acabou, começou a perder um pouco do sentido, né? Eu passei por exatamente a mesma coisa. Falei, cara, a hora que acabou minha faculdade, eu falei, tá, e agora? Qual que é o meu porquê? Por que você faz isso? Tipo, pra quê? Tá, porque eu sou empresária, eu gosto de ganhar dinheiro. E aí? Só isso? A primeira vez que eu vi a Gil pessoalmente, ela chegou com essa conversa pra mim. Eu falei, Eu falei, o que essa menina a tá gente tava falando? A gente Maluca. tava numa palestra vendo, daí a Gil começou a comentar comigo. E a palestra rolando, eu falei, cara, eu não tava entendendo, né?
Tipo, ela tava entrando numa profundidade. Não, Gil, depois a gente conversa sobre isso aí. Tipo assim, vamos vender. Calma, Pera. só deixa eu raciocinar, sabe? Que ela tava entrando muito profundo. Mas tem que entrar. Tem que pensar nisso. Faz muita diferença pro time, inclusive. Tem o livro Comece Pelo Porquê, vocês já Esse é viram? bom. Esse livro que eu tava lendo na época, eu tava ali, ó, pro Ítalo. Mas pera, Dá um isso aqui não tá negócio, fazendo né? sentido pra mim. Não pode travar, né? Acho que isso nunca travou a gente, Sim. assim, de se perder um pouco nesse sentido. Mas ele move muito a gente, move o time também, porque isso se esbarra, né, na equipe. Eu acho isso muito legal, porque ninguém fala que tudo bem você ter vários porquês, ou esse porquê ir modificando ao longo do tempo. Porque, tá, a Fernanda, quando começou a empreender, ela era uma Fernanda. E agora ela é outra Fernanda. Tipo, o propósito Muda, é né? diferente e tudo bem, porque a sua empresa amadureceu, você amadureceu como empresária. E ok. Só que pra mim, isso, quando eu percebi, minha faculdade acabou um pouco mais recente, né? Medicina são 6 anos. 20 anos de 20 anos de faculdade. medicina, exato. E quando acabou, eu falei, tá, e aí? Aí eu fiquei, cara, porque pra mim, por exemplo, a minha forma de venda sempre foi, meu storytelling sempre foi muito por esse lado. Então, tipo, eu conectei com muitas pessoas, principalmente no começo. Acho que a minha empresa deu muito certo no começo, justamente porque as pessoas conectavam com essa história e acreditavam nessa história e acreditavam e davam uma chance pra mim. Só que aí hoje hoje eu já sou formada. Tipo, hoje qual que é o meu storytelling? Tipo, o que eu trago pro meu cliente? Qual que é o fundamento, a existência da empresa? Pra que ela existe? Então, agora eu até tava já há um tempo que a gente tá querendo começar a desenvolver os trabalhos sociais em cima da empresa. Porque tá, a História financiou meu sonho, fez isso ser possível. Por que não eu não começo a ajudar os sonhos de outras pessoas a partir disso? E então a gente tá tentando essa parte de desenvolvimento mais de moda circular, essa parte de trabalho voluntário, mas ainda é muito difícil, porque quando você tá nesse processo de escala, tentando estruturar tudo, tentando Muita crescer, coisa. cara, tipo, você vai, tá, eu vou tirar 10% pra fazer ações. Tipo, é ótimo, mas será que agora dá? E eu tô muito nesse dilema, porque eu quero, mas eu tô tentando fazer ser possível, sabe? Inclusive, se tiver alguma pessoa com experiência, né, que esteja vendo, que pode ajudar, porque a Gil perguntou pra mim e eu falei, Gil, eu nunca fiz. Entendeu? Particularmente, eu sei fazer isso aqui. Esse daí foi o ponto que eu falei pra ela, muito profundo. É uma ideia muito boa, existe isso, mas a gente não sabe executar, né? Então, É tipo, é pra além do venda pela venda, sabe? Eu queria ter um propósito maior e ter, a partir disso, tá, qual que é o objetivo da minha empresa? Minha empresa existe por quê? Eu acordo todos os dias por quê? Tipo, Duro, né? só por ser empresária? E eu acho que a mentoria preenche muita gente aí, né? De poder ajudar e ensinar outras pessoas a terem seus negócios. Eu acho que isso traz um porquê muito grande. Isso Mas- toca muito no meu coração, assim. A gente vê outros negócios se transformando. Porque eles Pelo se seu inspiram conhecimento. e usam o nosso conhecimento pra trilhar essa jornada, né? cara, muito legal. E cara, a gente conversou disso. Às vezes a gente traz um conhecimento e pra gente é óbvio. Tipo, tá na nossa cabeça, a gente viveu isso por 8 anos e beleza, tá lá, é óbvio. Você expõe isso pra uma pessoa que tá começando e tá ainda numa jornada, pra ela Explodiu virou, é a cabeça, chave né? do negócio que tava faltando. É tipo a peça que tava faltando pra ela e você vai trazer um insight que vai mudar o jogo dela, mudar o negócio dela Vai transformar mais vidas. em 1 minuto e meio no Instagram, entendeu? Um negócio absurdo, sabe? E funciona pra gente também, né? Eu vivo muito isso, né? Eu costumo fazer mentoria, eu saio, né, conforme a minha necessidade do momento, eu tô com um mentor. Muito porque a trajetória nossa é muito sozinha, né? Então a mentoria também cobre esse espaço na nossa vida, né? E a gente sempre tem coisa pra melhorar e aprender, né? Então a gente vivencia, talvez não na proporção de alguém que tá começando, né? Que fica, cara, nossa, que sacada boa. Mas a gente vivencia muito isso também, né? Então A cada é muito pequeno mágico. insight. Muda muito. Eu adoro estar em evento, adoro estar em conversas, né? Quando a Ju me mandou mensagem, eu não pensei 2 vezes de estar aqui com vocês, porque é muito rico, né? A gente conversa, a gente estava aqui antes do podcast conversando 2 ali, minutos, um chat desenho na GPT. parede ali. Cara, que você fala, meu, Existe um mundo inteiro que eu não pensei, porque é uma visão de uma outra pessoa. Que, cara, igual, você trouxe uma visão inteira de Mercado Livre pra gente que a gente Não tinha. não tinha explorado ainda. A gente tá aqui escalando e-commerce do jeito na raça. Não tinha ido pro marketplace. Por que não? É. Você trouxe toda essa visão. E eu espero que a gente tenha contribuído alguma coisa Com também do certeza. site próprio, né? Aí uma questão pra você. Você vai mandar mensagem pra uma pessoa que tá começando. O que você tem que falar pra essa pessoa? A pessoa tá começando. Quero vender no Mercado Livre, quero empreender, quero ter liberdade geográfica. O que você falaria pra ela, assim? espero não ser muito clichê,
mas o clichê funciona. Mas eu acredito muito nessa persistência, né? Se a gente for olhar para a jornada, tem muitos altos e baixos. E se a gente não insistir, persistir naquilo que a gente deseja e tá querendo construir, não é da noite pro dia. Pensando em marketplace, você vai anunciar hoje, você não vai começar a vender amanhã. Pode acontecer? Pode, mas via de regra não é tão rápido assim, né? De um dia pro outro. Mas não desiste, né? Eu vejo muita gente, né? Que, vender online é tão fácil, né? Pôr meu produto ali. E aí a pessoa começa. Cara, legal, começa. Mas aí passou um mês, não aconteceu daquele jeito que ela imaginava que ia acontecer e desiste. Para de fazer. Né? E não é assim que as coisas funcionam, né? Olha aí, a Ju, eu, né? Desde 2017, 8 anos, sei lá. Quase 8 anos de jornada. Olha o tanto de coisa que a gente ainda tem pra fazer, né? Então, acho que a mensagem é... Insista, né? Persista naquilo que você deseja. Um tijolinho de cada vez. Um de cada vez. E organizado, se possível. Fê, adorei te receber aqui. Eu já também vamos adorei. marcar o dia que você vai voltar, porque você é, assim, deusa do marketplace. Vocês Aprende são um pouquinho sobre maravilhosos. Shein. Volta aqui pra falar Boa. de Shein. E é isso. A gente pode trocar um pouco sobre Shein. Shein tá em alta aí, de repente tem muito espaço. Cara, muito bom. Eu, particularmente, eu aprendi muita Demais. coisa. Gostei. O que eu vou fazer? Só pra você entender, eu vou pegar depois minhas anotações, eu vou olhar assim. Porque depois que... Que vem, né? A sementinha foi plantada. E sabe quando eu aprendo? Eu aprendo vendo o episódio. Eu falo, cara, ela falou isso e passou batido. Entendeu? Então, assim, pra mim... Eu tenho um pouco de vergonha de ver meus episódios e eu podcasts. Eu vejo. Os cortes vão ficar incríveis. Você vai ter vários conteúdos. Aí ela vai ter que gravar por um bom tempo, Fê. Olha só que beleza. Mas, ó, eu escutei o seu primeiro episódio que você fala que você tem uma agenda... Todo dia você faz post. Todo dia. Me inspirei. Todo dia eu tenho um horáriozinho ali É o horário da produção de pra conteúdo. fazer... E é regra. Não vai falar comigo, eu tô produzindo. E assim, o que sair daquilo lá saiu, entendeu? Se não saiu, amanhã você tenta de novo, é isso. Funciona. Eu fiz ontem, até melhorei o cenário, então a gente vai conseguindo É ótimo. aprimorar, né? É um trabalho, né? É um trabalho. Ó, se eu olhar aqui, ó. Isso aqui é produção de conteúdo, sabe? Tipo, eu particularmente, antes de começar, eu não tinha noção. É que hoje tem poucas pessoas, né? É, tem dia que tá lotado. É? Caramba. Tem pouco. Na última vez, cara, tinha o quê? Umas 10, 12 pessoas dentro da sala aqui. Doideira, sabe? Tipo, Incrível. mas beleza, é um trabalho. Agradecer. Muito obrigada, Fê. Obrigada a a vocês que vocês. estão assistindo. Semana que vem tem mais. E... Espero que ela volte. Com Ela vai certeza. Ela vai Quando ela voltar. voltar, a gente vai falar do e-commerce da Gil Store, como que foi o processo da Gil crescendo. No Marketplace. Jogou a bomba, hein? Agora aguenta. É isso. Perfeito, se inscreva no Gente, canal. Valeu. Se inscreve aqui embaixo. Até a próxima. Para você que tem me acompanhado aqui e quer aprender um pouco mais sobre uma loja online ou começar o seu e-commerce do zero, eu tô com um grupo exclusivo que em breve vão abrir as vagas para ter uma mentoria comigo, onde a gente vai desenvolver todo o seu negócio juntas. Se você tem interesse, então, a gente tá com o link disponível aqui na nossa descrição do vídeo. Vem participar, vão ser pouquíssimas vagas, então os primeiros que se inscreverem que vão ter prioridade.